E aí, galera, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Eduardo. Esse aqui do meu lado, aqui é o Everton, e aqui embaixo tem a Helena. Nós somos o Matemática Sem Aula. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre educação matemática. Bem, educação matemática que é uma polêmica para muita gente, para muitas escolas que usam modelos não tão efetivos, não tão bons. Eu acho que eu vou começar aqui falando um pouco de como eu via, né, de como foi para mim principalmente a primeira fase, né, a parte de ensino fundamental e médio, e depois a parte de falar um pouco como é que funcionou isso para mim, né, e como é que eu via essa matemática que em grande parte das vezes se torna uma matemática de repetição, né? Uma matemática massiva de repetição. Antes de eu começar, Helena, Everton, vocês querem falar alguma coisa? Dar uma saudação ao pessoal. Vida longa e próspera, como já Capitão Spock. E vida que segue. Não me estranhem, pelo menos nessa luz não aparece tanto. Minha unha rosa choque. Desvalorizou. Gente, pra quem tá no Spotify, tem essa maravilhosa, que ela tá de vermelho na parede vermelha e só aparece uma coisa cinza no meio da tela, que é ela. Tá, gente, muito bom, eu juro, assim. Eu não sou cinza. Eu não sou cinza. Eu não sei. Sim, é um reflexo da parede branca. Aí a gente sabe que você é um elfo, ela já era. Everton, pare de revelar meus segredos. Ficaram todos. Segredos revelados. É. Mas, gente, então. O Edu nem fez igual o João Kleber de para, tá ligado? Eu falei do segredo, entendeu? Vamos parar. Mas vamos lá, né? Educação básica. O que é matemática na educação básica? Para mim, em grande parte, durante grande parte da minha vida, foi aquela matemática em que um professor chegava em sala de aula, tacava coisas num quadro, né? Um monte de conta, um monte de número, um monte de letra, um monte de fórmula, e ia embora, mandava uma lista de exercícios de 300 questões primeiro. E aí a gente fazia as questões, chegava na aula seguinte sem saber nada. Absolutamente nada. E isso aí durou, pelo menos o meu ensino fundamental foi assim praticamente inteiro. Era lista de exercício, aula expositiva, ninguém falava nada, a galera, pouca gente entendia. E... Pouca gente, ele mesmo. Ele era pouca gente. E foi isso. No ensino médio foi um pouco diferente. No ensino médio, eu não fiz ensino médio numa escola convencional, fiz ensino médio na escola técnica, o que mudou um pouco a ordem das coisas para mim. Eu vi as matérias em ordens completamente bagunçadas, que não faziam o menor sentido, mas que eles colocaram assim porque tinha que ser, né? Então, eu tive um primeiro ano fraco, porque ensino médio federal, professores que não queriam dar aula, não davam aula, né? Eu tinha uma aula de matemática por semana, a cada 2 semanas. E, não aprendi. Gostava muito, não aprendi. Porém, foi no segundo ano onde eu me encontrei. No segundo ano eu troquei de curso, fui para um curso que eu acabei pegando um professor de matemática, né? Grande Vitor, se estiver ouvindo isso aí, Vitor, eu te amo. É por causa de você que eu estou aqui. Grande professor Vitor, que me mostrou que a matemática era completamente diferente do que eu imaginava. Ele também era um professor muito assim, de jogar as coisas no quadro, explicar, só que ele explicava muito bem. Muito bem. Foi a primeira vez que eu me interessei realmente pela matemática mais a fundo, porque ele era sensacional. Então, eu comecei a conversar com ele, foi aí que surgiu a minha vontade de fazer a matemática. Ele também passava várias listas de exercícios, só que como ele cobrava exercícios de provas mais complicadas, tipo IMITA, ele enchia as listas desse tipo de questão. São questões que usam muitos conceitos, muitas coisas. Então eu aprendi que a matemática era mais do que aquela coisa linear de você pega e você faz, você pega e você faz. Às vezes você tem que relacionar com outras coisas que você já sabe, né? E era isso que eu achava tão interessante. Só de pai do rapidinho, é que eu acho realmente maravilhoso, cara. Toda vez que você fala essas coisas assim, eu acho maravilhoso. Nossa, ele cobrava e era difícil, por isso eu gostei. Eu realmente acho isso maravilhoso, cara. Eu realmente fico muito feliz de ser amigo de uma pessoa dessa, cara. Porque, pelo amor de Deus. Assim,
eu gosto de me sentir desafiado. A gente E percebeu. ele era o professor que me desafiava. Ele era justamente a pessoa que me desafiava. Então, isso foi muito bom pra mim. Foi aí que eu realmente comecei a gostar de matemática. Terceiro ano do ensino médio foi uma decadência. Foi quando eu aprendi matrizes, sistemas lineares, análise combinatória. Eu não aprendi nada. Meu professor, ele era igual a nada. Meu professor em nada era a mesma coisa. Ele ia, jogava os negócios no quadro, não explicava por quê. Porque eu estava acostumado com a explicação do meu professor do segundo ano, que inclusive demonstrava alguma coisinha ou outra, alguma coisa mais simples ou outra, que dava para demonstrar sem quebrar a cabeça de ninguém. Ele ia lá e mostrava. Já esse professor do terceiro ano, não. Ele falava, usa aí. Eu perguntava, por que ele? Por que é para usar? Então a gente vê aí, eu acho que é nisso aí que tem um dos maiores problemas, né? Começo já puxando um pouco o tema desse podcast, um dos maiores problemas é o professor que não tá nem disposto a explicar por quê. Que ele fala, usa porque é para usar, usa porque eu tô falando para usar, usa porque é a matéria. Ou então que pega e vira, por que eu preciso aprender isso? Porque vai cair no vestibular. Eu acho que a Helena e o Everton concordam comigo. Essa que é esse a mais professor... clássica. Pois é. Essa E esse... eu ouvi minha vida inteira. Não tá nem ensino médio só, não. Eu ouvi desde o sexto ano. Não, nem vocês vão usar. Tá ligado? Nem vai valer a pena. Exatamente. E aí a pessoa cresce achando que a matemática é só aquilo. É inútil para toda e completa qualquer coisa e é só para Enem. Né? E, bem, a minha experiência foi assim, eu tive altos e baixos, alguns altos mais baixos, mais altos do que outros, enfim, eu tive boas experiências, tive experiências muito ruins, mas o importante que eu tirei de tudo isso é que eu gostava muito de matemática, e aqui estou. Então, quem quer começar falando? Gente, só pra vocês ficarem muito perdidos em casa aí, a gente tem problemas técnicos. E é muito bom que os três aqui tem nome com E. Então os três estão acostumados a ouvir E e já responderem. Entendeu? Isso aí, alguns delays, momentos maravilhosos. Mas como eu sou muito cavalheiro, pode começar, Helena, não me importa. Inclusive, a pessoa com delay que ouviu o E e já foi falando atropelando a pessoa que realmente deveria ter falado, fui eu, né? Enfim, mas agora, já que eu fui realmente chamada... A minha experiência é engraçado pensar, porque eu estudei em escola particular a minha vida inteira, especialmente no Fundamental 2 e ensino médio, até por uma bolsa que eu tinha, que minha mãe era professora. Mas você vê que mesmo assim, as realidades não são muito diferentes. Um reflexo disso é ver que a matemática, independente de onde você vá, é o terror de todo mundo. É um meme, né? Não sei matemática básica, é um meme que não é meme. E a gente vê que, assim, por melhores professores que você pegue, a gente tem uma... Eu acho que, assim, tudo começa lá no Fundamental 1. Que se não tem uma base boa, você arrasta aquilo pra vida inteira. Helena, e aí depois... Um pouquinho. Mas vamos falar comigo. Já se criou um mito que matemática é impossível de aprender. Vocês concordam comigo? Sim. Acho que as pessoas já vão aprender matemática pensando, tá, isso é impossível, eu não vou conseguir, isso não é de Deus, o professor vai ser um porre e eu não vou dar bem essa matéria, tá ligado? As pessoas já criaram essa mentalidade prévia, sabe? Eu acho que isso pode vir, inclusive, porque, assim, não querendo desvalorizar nenhum profissional, mas os nossos profissionais da pedagogia, eles são responsáveis por darem todas as matérias, são profissionais que, assim, fazem um trabalho... Gente, eu não tenho nem palavras, é um trabalho, assim, genial, para você conseguir oferecer o básico para as crianças, tipo, o que vai fazer com que ela saia dali para tudo, é o que importa para tudo que ela vai ver ali para frente. 30 crianças por dia, assim, todo dia, mesma sala, passam todas as matérias básicas, tá ligado? Só você, porque você não reveza uma hora isso eu, uma hora você, muito, é só ele. Muito difícil. É uma profissão, assim, que eu admiro muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma profissão que tem uma formação geral.
Não é, por exemplo, não vai ser uma pessoa que entende muito matemática que vai ensinar aquela matemática. Inclusive, eu conheço muitos pedagogos que têm muita dificuldade em matemática. Então, essa mentalidade até da dificuldade da matemática pode, inclusive, começar com os nossos professores que estão nos apresentando aquilo. A gente ainda tem essa questão. Não, concordo. Mas a minha realidade, no geral... Gente, é sério, mesmo sendo escola particular, eu tive um professor, não era de matemática, mas era de física, que ele chegava, ele queria ser demitido da escola. Ele estava querendo se aposentar, mas ele queria ser demitido da escola, né, para ganhar o dinheiro. Aí ele chegava na sala, escrevia qualquer coisa no quadro, em tipo 5 minutos, e passava os outros 45 minutos sentado na cadeira dele, assim, esperando a gente fazer, tipo, os exercícios que ele botou. Se alguém viesse falar com ele, ok, senão ele ficava lá, assim, o dia inteiro. E aí a gente fica, porra, sabe, por que você tá aqui, sabe? Se você não gosta disso, se você não tá disposto a fazer as pessoas aprenderem, aí você chega aquele ensino médio, as pessoas já apavoradas com matemática, que já começa a pegar um pavor de física, chega e tem uma aula dessas. Basicamente, eu me dei bem por ter facilidade com matemática, e era só aplicar a fórmula, e 2, uma coisa que sempre me ajudou durante toda a minha vida, apesar de eu ser boa em matemática, o que me ajudou muito? Eu tenho uma memória boa. E a matemática na escola é você ter uma memória boa para gravar a fórmula e depois aplicar. É você ter uma memória boa para você gravar a tabuada. E se você souber tabuada e gravar as fórmulas, você vai. Justamente. Mas assim, é uma coisa que acontece muito, né? Você falou sobre essa questão de, às vezes, o pedagogo, realmente, o trabalho dos pedagogos são sensacionais. O problema dos pedagogos que têm dificuldade e acabam não ensinando a matemática direito é que ali se cria uma lacuna. E a matemática, se tem uma matéria que é cumulativa, que você não pode perder, detalhe, é a matemática. Porque a fração que a pessoa não aprende no 3º, 4º ano, quando ela chegar lá em trigonometria no ensino médio, tiver que racionalizar uma fração, ou então tiver que fazer aquele monte de conta com fração, com raiz, etc., como que ela faz? Não faz. Não faz. Mano. Cara, ensinar matérias que sejam assim, passadas, porque matemática é muito cumulativo. Não é de você sendo qualquer matéria que não seja, mas por exemplo, história, que não você vê várias vezes Dom Pedro, sabe? Então, em algum momento você consegue suprir uma lacuna da primeira vez que você viu. Sim. Pra matemática, é o que você falou, 3º, 4º ano ali do fundamental, a pessoa vai ver fração, vai ver multiplicação, e se não aprender aquelas regrinhas de base, chegar no fundamental 2, no 6º ano, não entender como é que é mais, menos, menos, mais, como é que são todas essas coisas, quando pegar uma cônica lá, que vai ter que fazer a inversão da parábola e tudo mais, que ela vai ficar perdidíssima, tá ligado? Inclusive, um adentro a isso, meio foge um pouquinho do tema, mas é muito verdade, né? Nessa questão da repetição da história. Inclusive, no Fundamental 1. Você vê que Portugal chegou no Brasil como sendo a coisa mais linda do mundo. No Fundamental 2, você revê essa matéria e já começa a ficar... Mais ou menos. Tem alguma coisa esquisita nessa história. Talvez não seja tão perfeito. E no ensino médio, você já tá odiando todo mundo, arrumando treta com português no Twitter. Você tá querendo criar uma máquina do tempo pra matar Pedro Acabal no berço, tá ligado? Eles vão chegar aqui. Enquanto na matemática, você viu a fração no 3º ano do Fundamental 1. Beijo, foi isso. Acabou. É isso. Às vezes tem um professor que tem muita boa vontade, que percebe que a turma não tá bem e tenta retomar. Mas é isso, no máximo, Cara, assim, muito raro. Parte muito do professor em si, porque pelo currículo... Pois é. Não, é exatamente isso. Desculpa, mas normalmente você não vai achar esse professor. São poucos professores que vão querer pegar e falar, gente, eu tô vendo que ninguém sabe machucar com vírgula bem. Eu vou pegar 2 semanas da minha vida, vou preparar material só de multiplicação com vírgula e divisão com vírgula, pra depois retomar a matéria um pouquinho mais corrido, mais sacrificante pra mim, pra vocês pegarem a matéria, entendeu? E acho que isso entra também na ideia do currículo fixo da escola, né? De você ter que correr para dar todos os conteúdos que esse aluno vai precisar em algum momento para fazer um vestibular, mas você não consegue nem parar e realmente fazer ele aprender aquilo.
Mas pra que o cara. Mas vamos ser sérios, por que o cara vai precisar saber logaritmando se ele não consegue multiplicar com vírgula? Entendeu? Quem vai tentar acertar log no Enem? Você não aprendeu nem simples com potência. vírgula. Como você vai aprender log se você não sabe nem potência? Que é literalmente o log vem da potência. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes encontra um professor com a boa vontade de dar um nivelamento para a turma. Principalmente, eu acho que isso acontece muito de ensino fundamental para médio, em que as pessoas trocam de colégio. Né? Então, às vezes, no primeiro ano, você encontra um anjo que decide fazer um nivelamento com a turma, mas é muito raro. É muito raro. E aí você pega aquelas pessoas que às vezes veio alguém que veio principalmente do ensino público, onde os professores realmente, assim, descaradamente não querem dar aula. Muitos deles, né? Não é a regra. Quer dizer, é uma regra, mas tem suas exceções. A gente sabe que, infelizmente, com essa falta de cobrança, com essa falta de... Não tem um controle muito forte, então eles podem fazer o que quiserem e receber o salário. A gente sabe que tem muitos profissionais do ensino público que são muito comprometidos, muitos inclusive fazem por amor, porque a gente sabe que não compensa, é um trabalho que infelizmente não compensa, mas a gente sabe que existem aqueles que só largam, especialmente quando pega aquela turma que já vem com dificuldade, porque são pessoas que já são desprovidas de um ensino básico bom, e aí o professor chuta ainda mais o balde. Justamente. Mas eu senti um pouco de diferença, porque eu vou contar um pouco uma história. Eu sempre fui aluno de colégio particular, até meu 9º ano. Eu fui no colégio minha vida toda. Entrei no jardim e saí no 9º ano. E, cara, eu sentia muito isso, de professor cagar pro cara. Ele não tava aí da aula. Eu senti mais isso no particular do que no público. Eu, pelo menos. E assim, eu tive muitos professores de matemática que não estavam nem aí. Por exemplo, eu tive uma questão muito disso que eu falei com mais de fração, porque foi uma coisa que me pesou. A minha professora passou divisão com fração. Vocês sabem que eu vim me quebrando, já vou deixar pra vocês. E divisão com fração foi dada no décimo que eu quebrei. E eu só fui aprender divisão com fração no 9º ano do ensino fundamental. Isso eu aprendi no 6º ano, foi passado, eu aprendi no 9º ano. Porque teve um anjo desse de luz na minha vida que pegou a turma e falou: gente, vamos nivelar vocês, porque tem muita gente lá, tem muita gente que cai, e no meio não tem ninguém. Então assim, vamos nivelar todo mundo pra ficar juntinho. E aí foi até o Matheus, o nome dele de Matheus, professor maravilhoso, ele dava aula de matemática, biologia, química e física. Ele era professor de ciências no 9º ano. Só que ele dividia a matéria dele pra todo mundo ter uma introduçãozinha que ia pegar assim no médio, tá ligado? Ele não era obrigado a fazer isso. Então assim, ele gostava muito de dar aula, e foi uma das pessoas que mais me fez querer ser professor, foi ele. E ele amava dar aula, ele passava tudo com carinho, com amor, e pô, era maravilhoso ter ele como professor. Fui pro ensino médio no público. E eu senti que os professores não tinham esse negócio de nivelamento. Eu senti que eu tinha um conhecimento bom de biologia, de química, de física, de matemática e tudo mais. E o pessoal tava muito abaixo e a maioria de matérias não teve esse nivelamento. Eu tive de matemática de novo no 3º ano do ensino médio com o Creyson, que eu contei pra vocês já algumas vezes. Também é um cara perfeito, maravilhoso. Eu tenho ele como exemplo de professor que eu quero ser um dia, tá ligado? Porque realmente ele dava a matéria com amor, com carinho, sempre brincando, sempre conversando. E assim, ele não dava só matéria de matemática. Ele dava aula, conversava, esclarecia coisas sobre a vida, a verdade, o universo, se fosse preciso, sabe? Ele não se importava com isso. Mas foram 2. Eu tive, sei lá, 7 professores de matemática na minha vida, sabe? E assim, 2 fizeram um papel bom. Então assim, você pega essas lacunas são fundadas no ensino que eu acho que são muito prejudiciais, porque eu não sei quantas pessoas tiveram sequer, sabe? Já 2 durante o ensino todo. Eu quando eu dei monitoria no meu colégio de ensino médio, eu dava monitoria para turma de 2º ano. Chegava em trigonometria. Tinha gente que não sabia fazer divisão com chave. No 2º ano do ensino médio, a pessoa não sabia fazer a divisão com chave, colocar o númerozinho aqui, o númerozinho dentro da chave, né, ver qual que é o número que você multiplica para chegar perto e tal, aquele algoritmozinho de Euclides que a gente faz, né, a divisão euclidiana. Aí a galera não sabia fazer, por muitas vezes, eu tive que ensinar a galera a fazer divisão euclidiana, divisão com chave, porque eles não sabiam. Então assim, isso é uma lacuna que vem de trás. É uma lacuna que vem lá de trás, é um negócio que, infelizmente, é uma bola de neve. A pessoa não entende uma coisinha aqui, e aí por causa disso ela não entende uma coisinha aqui, depois aqui, e aí você vai virando essa bola de neve que é imparável, a não ser que chegue um anjo como esse do Everton e dê um nivelamento.
Cara, Edu. e duas coisas que eu ia falar. Às vezes chega esse anjo, mas assim, professores muito bons, mas chega no ensino médio. E honestamente, quando chega no ensino médio, o aluno já desistiu. Ele já ouviu o suficiente, que ele não é capaz, que ele não é inteligente, ele já sente pelas provas que ele não consegue, ele já percebeu que não é pra ele já se sente burro, inferior, tudo mais. E aí, quando chega o professor, por melhor que seja, por maior a boa vontade, esse aluno já tá com uma lacuna tão grande e uma falta de autoestima também tão grande que esse professor nem importa estar ali. Justamente. Isso é até uma coisa que, assim, é até um tema de um próximo podcast nosso, que é a falta de humanidade nos professores, que também é uma coisa muito crítica, porque tem professor que acha que o aluno não gostar de uma matéria é falta de vontade, é preguiça, e ele joga isso na cara do aluno, dá notas horríveis e não tem a vergonha, porque assim, eu acho que o professor deveria ter vergonha de humilhar um aluno em sala de aula, como eu já vi acontecendo muitas vezes, o professor humilhando o aluno publicamente em sala de aula. Então, E aí, você... Edu, mas vem uma coisa que é muito importante, que eu sinto falta aqui na licenciatura, deixa eu ter ainda. Qual a função do professor? Entende? O que é ensinar? Ensinar é só pegar Pitágoras e jogar no quadro, pegar todas as relações do triângulo e jogar no quadro e falar, ó, B é igual a HM, C é igual a HN, A tal, e jogar só isso e o cara fazer, ou a função dele é ensinar para que serve isso, não só na serventia de você vai ser engenheiro, você vai usar isso para calcular um telhado. Não, é ensinar de, ó, você fazendo isso, você vai começar a ver de forma métrica o mundo, e seu raciocínio lógico vai se evoluir com isso. E aí, quando você estiver a fazer uma coisa relacionada a português que seja, a sua lógica já vai estar aprimorada pra você saber aqui entra a vírgula, aqui não entra. Porque a lógica trabalha até nisso, entende? Na outra ponta do ensino. Pois é. Mas, Everton, tem até uma coisa que eu tava conversando com um ex-professor meu, um outro professor, não, o Vitor, dessa vez. Ele nem chegou a ser meu professor, ele foi coordenador de monitoria. Ele me falou uma coisa que para mim fez muito sentido. É que a matemática ela não precisa ser necessariamente contextualizada. Porque eu acho que isso é um problema que não é nem dos professores em si ou dos alunos, mas é um problema social. A galera acha que tudo na escola tem que ter uma utilidade prática na vida, assim, utilidade lúdica. Tipo assim, eu vou na padaria, eu vou calcular um Pitágoras para dar um troco. E não é isso. Né? Às vezes a gente quer montar uma caixa de ferramentas para a pessoa resolver um problema. Às vezes, para resolver um problema, a pessoa precisa de uma ferramenta. E aí ela busca lá no colégio. Ou então ela sabe, poxa, eu não sei como resolver isso aqui, eu vou precisar buscar uma nova ferramenta. Mas então, a matemática é uma linguagem, é uma ferramenta. Exatamente. É uma ferramenta que permite que hoje em dia a gente, inclusive, tenha esse mundo todo nosso. Justamente. E eu deixo uma pergunta para vocês dois, para qualquer um que esteja ouvindo. Qual matéria do colégio você usa literalmente no seu dia a dia? Qual matéria? Não é a língua portuguesa porque é uma língua falada. Não. Qual matéria você usa? Você pega uma pedrinha no chão e fala, tá, isso aqui é um sedimento de calcário, por isso tem essa propriedade? Quando você pega uma frase e faz uma análise sintática daquela frase. Você não faz uma análise sintática. Você não vai pegar essa frase que acabei de falar da pedra de calcário, você não vai pegar e falar, tá, o sujeito é eu, a pedra é o objeto. Você não vai fazer isso. Mas você sabe. Você usa indiretamente todo santo dia isso, porque você vai pegar a pedra de calcário e falar, tá, essa que eu posso pisar. Quando você vê uma pedrinha de, sei lá, de pederneiras, você fala, se eu pisar isso aqui eu vou escorregar. Então assim, você tá usando isso na sua mente. Sua mente sabe isso. Olha que conhecimento pra você. Os conhecimentos que levam são meio especializados. Aula de geografia, gente. São bem... Talvez tenha caído muito pedrinha assim na minha vida, talvez. Mas são conhecimentos que você vai usar na prova do Enem, você vai usar na sua vida, mas vai ficar arquivado e você vai usar, sim, muitas vezes, sem perceber. Entende? A matemática, a física, a química, a biologia, a geografia, a história, português, tudo você usa sem perceber, porque tá aqui, tá arquivado. Tá na caixinha de ferramenta que eu disse, entendeu? Eu acho que a gente tem também essa perda de vontade dos alunos do conhecer,
de ter conhecimento. Não ser só tipo, tá, mas o que eu vou fazer com isso? Se você não me der uma finalidade agora, eu não vejo interesse nenhum. Não existe essa vontade de, mas eu quero ter conhecimento. Eu posso não usar isso no meu dia a dia, mas eu gostaria de entender como que isso funciona. Como que é isso? O que descobriram? A gente perde muito disso, inclusive por conta do nosso ensino que é jogado, que não instiga os alunos a quererem conhecer, e sim só decorarem e passarem na prova, e isso é suficiente. Mas a gente não tem essa vontade de conhecer por conhecer. Conhecer por, eu fiquei curioso, eu queria entender por que isso funciona. Ouvi esse nome e queria pesquisar mais sobre o que é. Eu vi essa frase e queria entender por que as pessoas classificam desse jeito. Como que é essa função que dão? Por quê? Eu vi essa pedra e como que perceberam isso? Sabe? Simplesmente conhecer pelo prazer de conhecer. A gente não tem muito isso, é muito difícil, justamente por essas lacunas de ensino. É por isso que eu digo que é um problema social, né? Porque não é só do professor. Às vezes a culpa é do próprio aluno, a culpa é dos pais do aluno. Porque o que é mais valioso para um pai? O pai que chega na roda de amigo e fala: meu filho passou em 3 faculdades. Ou o pai que chega na roda de amigo e fala: meu filho sabe sabe diferenciar os tipos de pedra. Isso aqui é o pior. Nenhum dos dois é mais valioso. Você vai chegar na roda de amigo e vai falar: nossa, meu filho arranjou 3 namoradinhas no último ano. Isso vai ser o mais valorizado. Isso exatamente. É o pior, tá ligado? Esse é o pior. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Porque os dois vão falar: tá. Aí o negócio fala: caraca, garanhão, olha só, moleque brabo. Entendeu? Não existe essa prioridade, né? Não existe. É mais... Gente, conhecer, amar conhecer, se é ensinado também. Entende? Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha vida que é muito importante, não só na questão familiar, mas de vida mesmo, minha irmã. Minha irmã é professora e ela sempre me ensinou a amar conhecer, entende? Então assim, eu era uma criança muito estranha. Férias, eu pegava livro didático pra estudar, tá ligado? Eu falo que o Edu é estranho de estudar, mas eu... Tá reclamando do Edu, mas você tá fazendo igual. Você pega cálculo. Você pega cálculo pra estudar. Bota um livro desse de educação que você gostaria de ler pro Edu. O Edu se treme todo. Olha só. É só a diferença do que gosta mais. Não é sacanagem. Sociologia, livro desse ano ensino médio. Minha irmã é professora, ela me arranjou antes. Nossa, tá aqui. A minha bíblia de vida tá aqui, ó, do meu ladinho. Eu tirei meu carrinho de lugar pra pegar, ó. Eu recebi esse livro aí no ensino médio, nunca nem abri ele. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é um manifesto de Marx. É só ter que ser feliz. É maravilhoso, entendeu? Mas, falando sério, mas, assim, eu sempre gostei muito de ter conhecimentos aleatórios, assim, coisas diversas, tipo a pedra de calcário, sabe? Então, assim, eu criei isso em mim. E eu acho que não é porque, eu sou eu. Não, qualquer ser humano, quando se é desde pequeno ensinado a querer conhecer, a querer ter mais conhecimentos, ele vai um dia criar um amor por isso, entende? Porque é natural, é novo, e a gente sempre quer descobrir coisas novas, experiências novas, coisas novas. E se tem uma área que existe seu conhecimento, nunca você vai chegar... É aquele provérbio, né? Quando você sabe todas as respostas, a vida muda as perguntas. Então, quando chegou naquele ponto, você vê, nossa, tem mais 25 pontos daqui que eu posso ir, entende? Nunca você vai alcançar o nível de conhecer tudo. Então sempre vai ter algo para você descobrir, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que nem todo mundo é obrigado a gostar de tudo. Eu acho que muita gente... A gente às vezes propõe, né? Às vezes muita gente vê, não, tem que mudar a forma como ensinam tal coisa, porque só assim as pessoas vão gostar de tal coisa. Às vezes elas não vão gostar. Nem todo mundo. Às vezes a maior parte das pessoas realmente não gosta, não tá para matemática ou para física. Mas pelo menos as pessoas têm que querer gostar, têm que querer conhecer alguma coisa. Então assim, a galera às vezes não quer matemática, mas que se interessa por português, por linguagem, por geografia, por ciência, por biologia, por química. Ou até por outros conhecimentos que muitas vezes na sociedade a gente não reconhece como inteligência, como os esportes, a culinária, as artes no geral. A gente tem muitos outros conhecimentos que a gente ainda tem de não reconhecer. Sim. E uma coisa que eu sinto, às vezes, desculpa espalhar, é que o ensino, não de colégio só, o ensino de forma geral, tá muito longe da vida da pessoa. Vocês sentem isso?
Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho um caso muito pessoal meu, que era um amigo que falava que eu odiava ler. Ele falava que não gostava de ler, não sei o que. E eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei de coisas de velho mesmo, assim, Primo Basílio, Dom Casmurro, bem de velho mesmo. Mas eu lembro que uma vez a pessoa jogou um livro da Conceição Evaristo. Olhos d'Água no livro, eu acho maravilhoso. Quem puder aí acessar, tem online, pô, é maravilhoso o livro. Que falava sobre a realidade, assim, de pessoas negras no Brasil, mulheres negras no Brasil. Eram contos de mulheres negras no Brasil. E o cara devorou o livro em 3 dias, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que bateu nele. Eu acho que às vezes falta até o sentimento de aproximar daquela sala, daquele aluno, sabe? Um ensino um pouco mais humanitário, que a gente vai falar depois, mas do professor ter esse engate, sabe? Mas até esse engate é aprendido na faculdade. A gente vê hoje assim, porque a gente, como seus professores, falaram sempre disso pra gente, entende? Justamente. Então, assim, às vezes... E uma coisa também... Pode falar, Edu. Não, uma coisa que eu ia falar, né, que eu até ia falar antes, que engatando no seu último gancho, Helena, que foi a questão dos conhecimentos, tem uma teoria que eu gosto muito, aquela teoria dos, acho que são 7 ou 9 conhecimentos, né, tem o intrapessoal, 8. o interpessoal, enfim, 7 ou 9, interpessoal, intrapessoal, sinestésico, espacial, lógico, matemático, linguístico, musical e acho que artístico. Acho que são esses 8. Tem o natural também. Eu tô estudando isso. É naturalista, não é artístico não, acho que é natural. Então, o penúltimo, eu não tenho. Eu esqueci em casa. Eu não tenho o espacial e é muito... Mentira, todo mundo tem todos, mas cada um tem seu nível, né? Proporções Mas diferentes. olha, o meu espacial é quase 0. Porque, gente, eu juro, se tem um espaço desse tamanho pra passar e uma quina aqui no cantinho, eu consigo passar onde eu esbarro na quina. Eu posso ter passado por aquele lugar. Por exemplo, aqui em Niterói a gente tem o Campo de São Bento. Tem o caminho do Campo de São Bento, que é só andando, que eu faço há 19 anos. Eu sigo meus pais há 19 anos, porque se você me larga, eu não sei chegar. A não ser que o que eu tenho? Eu tenho as ruas decoradas. Aí você vê que é outra inteligência, que é 0 espacial. Eu decorei as ruas, decorei as paralelas, decorei as perpendiculares, os nomes, a sequência. Então é uma coisa muito mais lógica, né? E eu sei fazer mas os caminhos... Mas não é, porque quem é... perpendicular é espacial. Você tá tendo uma noção de espaço. Não, porque o espacial é você, por exemplo, sempre percorrer aquele caminho, você saber... Quando eu tô aqui, ok, é só eu continuar tanto tempo que eu chego nesse lugar, por esse caminho. Eu não tenho isso, eu não consigo. Você me larga num lugar que eu passo por 19 anos da minha vida e eu não consigo. Se eu não pensar nas retas, se eu não pensar no caminho, tipo, tanto que eu brinco, eu ando em linha reta, literalmente. Se eu tenho que chegar aqui e eu tô aqui, geralmente o pessoal vai fazendo assim pelo meio do caminho. Eu tenho que fazer reto o máximo possível, reto o máximo possível, reto o máximo possível. Eu não consigo ir fazendo, tipo, os caminhozinhos. Eu tenho que ter essas retas. Minha inteligência espacial é 0. Eu tenho muita dificuldade com a maior parte das inteligências, mas eu sou privilegiado na lógica ou matemática. Eu acho que essa é a minha área. Você acha? Você tem acha? dúvida ainda quanto a isso? Certeza. E essa é uma questão, né? Nossa sociedade basicamente só reconhece a lógica matemática e talvez a linguística. Felizmente. Talvez. Dependendo da pessoa reconhece a linguística. Dependendo. Porque você tem que ter aula de matemática e português, né? Justamente. A natural. Mas o português não é nem pra você, porque reconhece a linguística. Português é pra gente não ter um monte de analfabeto funcional por aí. O português que a gente tem. literalmente básico, justamente. Pra não ter analfabeto literal, porque o funcional a gente já tem muito. Isso. O português, ele é extremamente crucial pra convivência e sociedade. É só por isso que querem ele obrigatório. Pode falar. Mas, não, só um negócio é que eu tomei um esporre de professor de didática esse semestre. Eu aprendi isso, não vou esquecer nunca mais. Não se usa mais alfabeto funcional e analfabeto. Se usa baixo grau de letramento ou nenhum grau de letramento. Fica pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo. Eu tomei esporte que eu nunca mais vou esquecer. Agora eu vou gravar. Disso. Então, baixo grau de letramento e nenhum letramento. Nenhum grau de letramento.
Nenhum grau de letramento. Aprendemos, viu? Aqui também é conhecimento. E conhecer por conhecer é importante. É bom. É isso aí. Não, e pela primeira vez no podcast inteiro, já temos 2 horas e 40 minutos de podcast, somando os dois. Algum conhecimento veio sem ser do Edu. Olha que legal. Mentira, você já trouxe da pedra também? Ah, mas aí é muito específico. É verdade, ele falou inteligência. É verdade. Hoje tá todo mundo inteligente. Hoje tá todo mundo trazendo uma curiosidade. É que hoje tá de noite, né? O cérebro tá funcionando, entendeu? Que a gente gravou de manhã. De manhã não funciona, ainda. Gente. Não funciona. Só o Edu meu, que é um maluco. Gente, o último de manhã, eu comecei a ver pontinho assim, que eu comecei a ficar até tonta, de tanto tempo olhando para esse computador logo depois de acordar. Foi esse nível. Gente, pessoal, vocês gravam 9 da manhã de uma quarta-feira. Todo mundo exausto de 3 dias. Eu sei de que prova parece seguidas. já tarde, pra quem quem acorda 6, 5, Edu, mas pra pessoas normais como eu Só acordo você mesmo. 8 e pouca, entendeu? Vou Então embora. isso pra mim é muito cedo. Não, mas só, Eu eu acho acordo que 6 e pouco. Eu acordo tudo 6 e vocês pouco. usam pra me atacar. Eu me odeio. Te elogiar com a entonação um pouco mais dramática. A gente te Não é pra elogia, relembrando que você tem certas peculiaridades. Olha só, o nome Eu sou uma disso. pessoa estranha. Não, Eu não entendi. Edu, tudo que vem da gente começa com I e termina com A. Se chama inveja. Entendeu? Aí não tem capacidade de chegar aí fica te alfinetando de carro. Entendeu? Você acha que eu não queria acordar 5, 6 horas da manhã por... Não, você não queria. É um porre. Você não queria. Ah, eu queria. Você não queria, não. Gente, Fica- Eu não acordo assim porque eu quero, não, gente. Eu acordo assim porque a minha vida inteira eu estudei de manhã. Sim, eu sempre também. estudei de Edu, manhã. a minha Como vida vai inteira considerar? eu estudei de manhã. E mesmo assim, o meu corpo não funciona de manhã. O meu corpo Desde se a creche, acostumou. desde 7 meses, eu estudo de manhã. E não adianta. Meu corpo simplesmente se acostumou com isso. Mas enfim. Gente, uma informação nada necessária pra ninguém. Mas hoje eu fiquei muito feliz que eu acordei 10 para as 7 da manhã. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, tá ligado? Faz muito tempo que eu nem Nossa. sei o que. Faz muito tempo que 10 para as 7 da manhã eu já tô acordada há pelo menos 1 hora. Sim, Isso. eu também, Meu mano. Não aguentava despertador mais. tocou 8h30 e eu desliguei porque eu ainda tava com sono. Tive outro sonho mó complexo, depois eu acordei 9 horas. Foi isso. Admiro Cara, você, cara. Eu admiro você, cara, porque eu não consigo, velho. Nossa, 5 e meia da amo manhã, meu computador falou assim, dormir. Everton, e essa hora extra aí, velho? E essa hora Nossa. extra aí que você tá na cama? Vamos levantar, vamos? Eu durmo assim, do momento que eu caio na cama, eu apago. E eu levanto assim, meu corpo só começa a não conseguir mais dormir de jeito nenhum, mesmo eu querendo, lá pelas 9, 10 horas. Porque se eu quiser antes, eu durmo ainda. Nossa, não tem essa Nasci pra capacidade, não. dormir, não Eu pra perdi- trabalhar, infelizmente. Eu Porque perdi eu a não nasci capacidade de herdeira dormir. também. Enfim, voltando. Não, foi ensino. Ai, velho, uma Eu coisa que atrapalhei eu o Edu. queria falar. Ah, primeiro é o Edu, então termina primeiro Edu. Pera, eu tava falando alguma coisa, agora eu já esqueci. Você tava falando, eu te atrapalhei, mas você tava falando uma coisa Não é assim. problema. Eu lembro que você tava falando. Baixo letramento, baixo letramento, tava nisso. Tava Ah, baixo é, letramento. baixo letramento. A gente tava Ah, falando não, vai. que Ah, basicamente é isso, português só é reconhecido Ah, como é. inteligência É isso. pra poder, assim, ter Tá vendo? comunicação Ela tem básica, pra memória. ter baixo letramento. A memória Viu, do gente? Foi assim que eu passei em Tá aqui, ó. matemática. Foi assim que eu passei em todas as matérias durante toda a minha vida, tendo memória, porque o resto não é. Mas Isso é enfim. coisa que eu quero bater. Isso é coisa que eu quero bater depois. Vou até gravar, vou até anotar aqui no chat pra depois falar. Mas assim, é isso. Essas duas são. Quer dizer, as linguagens são valorizadas, entre aspas. Agora, a lógico-matemática, ela é a rainha da vida. Tudo, se você não é bom com a inteligência Você é burro. lógico-matemática, você é um fracassado. Porque uma pessoa que consegue, sei lá, tirar uma nota de música de ouvido, gente, essa pessoa pra mim. Gente, não é nem é o só tirar uma futuro. nota. Eu conheço um garoto que quando ele tinha o quê? 9 anos, ele já tocava 11 instrumentos musicais diferentes. Se você pega qualquer instrumento e faz uma nota, ele te diz na hora qual é a nota. Tipo, literalmente, você Ouvido toca ali, absoluto, né? A, Dó, Pois é. bemol. Ele tem um ouvido absoluto. E aí, se Pois esse é. garoto não for bem em matemática na escola, você vai dizer que ele é um fracasso? Você vai dizer que ele é Sim. ruim?
Ou E, então, tipo, você nem precisa ir pra um extremo da pessoa ser genial em uma coisa, mas até porque muitas pessoas não são geniais em matemática, mas simplesmente por saberem o básico já são consideradas gênias. Por que as outras pessoas, não sabendo um pouco mais de história, de geografia, de esporte, de pintura, de dança, não podem ser também geniais, não podem ser inteligentes? eu acho Gente. que isso aí entra um pouco no... Oi. Não, tipo, trabalhar aqui não falou de esporte. Eu estudei meu ensino fundamental quase inteiro com um rapaz que era da base do Flamengo. Ele era da base do futebol do Flamengo, tá ligado? De futsal. Maioria da vida dele. Futsal ou futebol, não sei. Não lembro muito detalhe, mas era assim, eu jogava profissionalmente, tinha meião, tudo Flamengo, patrocinado, tá bonitinho. Ele era ruim em matemática, que eu vi que a pessoa tinha achando ele a vida toda, se não vai chegar em lugar nenhum, tá ligado? Mas ele não volta profissionalmente hoje. E aí? Que lugar nenhum que ele chegou foi esse, tá ligado? Eu tenho uma amiga minha antiga que eu fiz o ensino fundamental todo com ela, e primeiro ano do ensino médio, que, sério, você dá qualquer... Você bota ela... Primeiro esporte que você botar, acabou de botar, tipo, acabou de conhecer o esporte, ela vai jogar melhor do que muita gente que já treina há muito tempo. Ela tinha uma habilidade corporal esportiva, sabe, sinestésica, né, corporal que a gente chama, muito alta, assim. Ela ficava 1 ano sem treinar nada, eu jogava vôlei. Ficava o ano inteiro treinando, aí vinha ela 1 ano sem treinar nada. Ela entrava no jogo, jogava melhor que eu ficava me sentindo uma palhaça. Mas ela era muito boa. Cara, você via ela em sala de aula, ela era aluna que tava ou dormindo o tempo inteiro, ou comendo, ou conversando. As notas dela eram muito baixas, ela pegava recuperação quase todo ano. E aí você vai ver o desempenho dessa menina no esporte. Isso entra um pouco na... até voltando num ponto que a gente já tocou, que foi o da autoestima. Às vezes a própria autoestima do aluno, que é massacrada porque ele não tem a inteligência lógica ou matemática, infelizmente. Eu acho que essa questão, né, é por isso que eu falo que a questão da educação não é uma questão de professor, não é uma questão de aluno, é uma questão social. Porque isso não é só o professor que faz, não é só o professor que humilha, mas os pais. Quantas vezes eu já não vi pais aí chamando filhos de burro, de idiota, porque o filho, ele sem futuro. Sem futuro. Gente, eu já me senti Sem tão futuro mal. algumas vezes, cara. Eu passei a minha vida inteira me sentindo muito mal, porque, infelizmente, por ser muito bom em matemática, eu já ouvi na minha cara vários pais falando pros seus filhos, na frente deles e na minha frente, que gostariam que os filhos fossem como eu. Fosse igual. Eu entendo perfeitamente. Eu também já. E eu me sentia muito mal toda vez que eu ouvia isso, porque como eu tava ouvindo, sei lá, meus melhores amigos, pessoas que eu admirava, pessoas que eu acreditava imensamente, ouvindo que deveriam ser como eu, sendo que eles já eram incríveis por si próprios. Isso sempre me abalou muito, e eu ouvi muitas vezes. Mais velha, nem tanto, mas menor principalmente, eu ouvia direto. E sabe, que pai é esse, sabe? Que estímulo é esse que tá dando pro filho? Que ele vira pro melhor amigo e vira: ah, eu não gostaria que você fosse meu filho, não. Eu queria que seu amigo fosse. Pois é. É, cara, Então, e tipo, Estudante naquela bola... Pode falar. Tipo, mas esse cenário de competitividade que a gente tem no colégio e no mundo todo, e tipo, isso é horrível pro ser humano. Isso é horrível pro ser humano, tá ligado? Uma coisa, competitividade, igual a gente brincou assim, da época do Carrote, né, e tal, a gente brincou de ele humilhando a gente e tudo mais, né? Mas isso é uma quantidade saudável, a gente tá competindo, a gente tá brincando, a gente tá rindo, a gente fala da Helena, ela ri, a gente tá rindo, ok. Mas a quantidade que a gente instaurada em crianças, porque nós somos adultos. São crianças, ela não tem maturidade mental, física, emocional, nenhuma para lidar com isso. Tá, e a sociedade estabelece isso. A gente pega agora a nova BNCC, tá instaurando mais ainda, porque é transformando a escola no ideal corporativo. Entende? É o modelo empresarial que nossos professores de didática sempre falam, né? Sim, como é que uma pessoa de 12, 13 anos vai lidar com isso? Me explica, como é que ele vai fazer um briefing de um produto com 12, 13 anos? Que é a idade que ele tá brincando, correndo, estava falando o que ele quiser da vida, estudando que terra, cara, sei lá. Sim, tentando ser feliz, tá ligado? Com 13 anos já tá bem. 13 anos já passou um pouquinho. Não, 13 anos eu tampando o dedo nas asfalto. Topando o dedo em qualquer canto, tá ligado? Brincando com o cachorro, irmão. Gente, eu ainda guardava minhas Barbies, minhas Polis com 13 anos. Ainda via filme da Barbie, não que hoje em dia eu ainda não veja, mas assim, era ainda mais. Sabe? Eu ainda tenho meus carrinhos guardados, velho, aqui no meu ladinho. Depois eu mostro pra vocês meu quarto.
Meu quarto, o meu espelho em cima da minha cama tem um monte de carrinho, tá ligado? Meu espelho é rodeado de carrinho. Entendeu? E não é que eu fiz criança, não. Eu vim pra essa casa, eu tinha 16 anos. Tipo, eu fiz já quase adulto. Mas, cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem uma defasagem muito grande social e a política social aumenta ela cada vez mais. Infelizmente, está tendo um caminho de cada vez mais aumentar. Hoje pega isso no ensino geral, não só matemática. É o que eu botei no chat. É o ensino decoreba, você falou, Ana. É você jogar coisas. O aluno com a melhor memória se dá bem. Entendeu? Não é o aluno com a melhor capacidade, a melhor memória se dá bem, exatamente. Gente, quantas vezes eu fui bem na prova? Justamente porque meia hora antes da prova eu abri as minhas anotações, gravei as palavras-chave e botei aquilo na prova. Logo depois da prova, esqueci tudo, mas a prova eu gabaritei. Eu era mais vagabundo. Eu abri a anotação do meu coleguinha inteligente, que eu não anotava. Eu falo com vocês, eu era o caderno assim, que todo mundo tirava foto ou copiava. Eu era a única que tinha anotações organizadas. Você é da letra bonita do grupo, ok, gente. Sim. Com coloridinho, era o meu caderno. Cara, eu era tão negócio, eu era tão, assim, de memória fotográfica e abusava minha mente, que as folhas que eu usei no meu segundo ano do ensino médio, fichárias, foi o segundo ano do ensino médio, eu usei na faculdade. Eu separei 10 folhas para algumas matérias, e já no meu segundo ano, no terceiro ano, eu usei na faculdade. Tem noção? Eu abusava da minha memória, tipo, isso aqui é uma fórmula, ok? Ondas é assim, ok? E eu não anotava, eu não fazia nada, eu ficava ali olhando o professor falando. Chegava na prova, eu escrevia o que ele falou, sabe? Eu botava até entre aspas, e voltava. E o que eu aprendi disso? Ondas. Eu sei que existe essa matéria. O que elas são, o que elas comem, de onde elas vêm, só se no Google Repórter, tá ligado? Porque eu não tenho essa capacidade mais. Mas é exatamente eu também fui muito assim, tipo, eu às vezes tirava até notas boas de vez em quando, muito raramente, em biologia, em química. Tá, biologia. Beleza, eu tava quase saindo aqui pra qualquer te bater. Olha só. De vez em quando eu tirava uma nota boa, mas no geral eu era bem ruim nessas matérias. Biologia, química, física mais ou menos. Física ainda tinha parte matemática para salvar, né? Quem sabia matemática sabia física, por mais que a física seja muito diferente da matemática. Porque o que a gente vê na escola é só... Não, mas cara, o que realmente é a física é muito diferente. Só que na escola a gente só vê a física com a matemática dentro de probleminhas e dentro de novas formas. Sim, eu ia falar que dá pra fazer um pouquinho de química quando fala de termodinâmica, assim, também que você só joga forma, sabe? Aquelas coisas que... equações esquitrométricas. Que é a base da química. É isso aí que vocês falaram. É a primeira vez que o aluno passa a odiar a química. Na hora que ele entra em essa palavra aí. Porque é 100%, por mais que seja a regra de 3, que é assim, uma das poucas partes da matemática que os alunos se dão bem, entra em coisas chatas, tipo 6 vezes 10 elevado a 23. O famoso número de Avogadro, né? Então, tipo, sabe, aí as pessoas já criam um bloqueio. Sempre que entra numa parte matemática, as pessoas criam um bloqueio. Então, assim, eu voltando ao que eu tava falando antes, rapidinho, só pra não deixar em aberto. Desculpa, Edu. Tudo certo. Faz 20 minutos que a gente trabalhou. Não, cara, faz 2 minutos que eu não vai fazer um filme, vai fazer um vídeo extra. Todas as vezes que a gente cortou o Edu. Cara, vai ser grande. Edu, a gente jura que te adora. Eu juro. Já entendi que vocês não gostam da minha voz, gente. Tô brincando, programa. Eu sou dramático. Eu ia bem nessas matérias de vez em quando, porque eu sempre tive uma capacidade de decorar muito boa. Então eu olhava aquilo ali, eu decorava que o RNA mensageiro faz a transcrição do não sei o que lá, da mitocôndria, sei lá, alguma coisa faz transcrição do RNA. Hoje eu já não lembro mais, eu não faço mais ideia do que signifique isso. Mas eu tirei 10 na prova de biologia por causa que eu sabia, né? Eu gravei o que era isso. Ou então em prova de português. Cara, uma habilidade que eu desenvolvi foi chutar em prova de português. Em prova de história, eu chutava, eu ia escrevendo que a minha mente mandava escrever, tipo assim, eu lembrava de coisas soltas na minha cabeça, eu ia escrevendo. Português.
Às vezes O nem que tem todo mundo ama em português, interpretação. O que todo mundo odeia, as coisas que tem que gravar. Figura de Gramática. linguagem, gramática, tudo isso. Gramática. Eu sempre fui ao contrário. Porque eu não interpretava certo do jeito que a professora queria, mas eu gravava. Eu tenho até hoje gravado assim, tipo, qual é a função de linguagem tal, qual é a figura de linguagem, função da linguagem, tudo isso eu tenho gravado. Eu tenho gravado tudo isso bonitinho. Por quê? Porque é memória. Se você aprende a regrinha, você aplica. Isso, gravar eu conseguia. Agora, interpretar, você não tem como decorar. Você tem que Eu ir admiro na hora. você. Eu admiro você, porque eu não sei nada Eu de não sei gramática nada, até nada. hoje. nada. Gente, Isso me complica Eu muito adoro. hoje. tipo, não adoro, Vírgula. mas eu gosto. Vírgula e acento vai quase que na sorte. Eu acho que é sem um. Não, mas sim, vírgula Edu, é doido. É uma coisa doida. Edu, e é meio no a feeling, né? A gente usa português na nossa vida normal. Tipo, eu mando mensagem no WhatsApp pra não errar vírgula. Toda vez que eu acho que tem uma vírgula, eu mando mensagem. Entendeu? Eu escrevo uma mensagem, quando eu acho que fazer uma vírgula, eu envio, tá ligado? Então, assim, é meu macete, tá de vírgula. Só que eu escrevo, e tipo, é uma segunda profissão minha, e isso me complica muito, porque eu mando bagulho pra alguém ver, e a pessoa fala, você escreve, né? Eu falo, você só escreve, né? Porque ler, poxa, que coisa, não? Isso é uma coisa assim muito doida. Eu sempre tive essa afinidade até com. Eu tinha assim. Eu gostava bastante dessa parte, até porque eu entendi as regras e consegui aplicar. Mas é justamente, sempre que entra numa regra, numa coisa que você tem que entender, você tem que ou gravar, aí já começa a complicar, e as pessoas já começam a ficar, peraí, longe de mim. Justamente. Assim, inclusive essa questão da interpretação que você levantou é interessante porque eu sempre fui horrível em interpretação e no português, assim, nunca consegui interpretar nada no português. Eu era péssimo, tanto em escrita quanto em interpretação. Eu escrevia pessimamente mal. Eu ouvi de vários professores que, assim, eu era um caso perdido na escrita, porque eu não sabia escrever, tipo, em questão de redação, eu não sabia escrever redações. E, tipo assim, toda a minha vida eu ouvi isso. Onde eu aprendi a escrever e a interpretar? Na matemática. Olha só. Você escreve a Bíblia por questão de álgebra. E eu fiquei tipo, como é que você não sabe escrever redação? Né? Redação por dia. Hoje eu sei porque eu aprendi na matemática. Eu aprendi de uma forma que eu tenho proximidade. Eu acho que falta isso. Foi Os dentro alunos da precisam sua zona de aprender. conforto, dentro do que Justamente. você tinha maior familiaridade. Justamente. Hoje, minha escrita é elogiada pelos professores. Sabe? Então, assim... Pelos amiguinhos também. Pelos amiguinhos também. Mas, gente, uma coisa que eu queria pontuar, acho que era isso. Que a gente comentou até entre a gente já. Numa atividade didática que teve agora, a gente foi falar sobre atividade interdisciplinares, né? Isso. E meu grupo falou sobre música. E todas as matérias, todas, geografia, química, biologia, o que você pensar de matéria de colégio, a gente puxava 3 ou 4, 5 assuntos que música entrava pra se ensinar muito fácil. Entende? Então, assim, tudo tem relação juntas entre elas. A gente tem um grande problema também sociocultural, que a gente acha que matemática. Física tem um pouquinho de matemática e depois de matemática. Aí biologia já é uma área sozinha. Biologia é meio que sozinha, né? Ela não entra muito em nada. Aí você pega português, inglês e espanhol junto. Aí você pega biologia, sociologia, história, filosofia e geografia juntas. E se separa em grupos. Sendo que não, cara. É o que o Edu falou. Em matemática ele fazer redação. Entende? Ou às vezes a pessoa em redação para fazer matemática, porque a pessoa pode ser fácil com redação, e aí escreve muito sobre a coisa matemática, e ali, é o que o Edu fala, né? Você escreve coisa pra caramba, o professor vai ter alguma coisa que ele vai achar pra te dar uns décimozinhos, entende? E eu acho que isso também dialoga bem com métodos de ensino, né? Porque cada um aprende de uma forma diferente. E eu lembro, inclusive, porque assim, apesar de eu ter uma facilidade com matemática, diferente de literalmente todo mundo, eu nunca gostei muito da parte de geometria. Eu gostava do outro lado. Eu não gosto de geometria, não. Ai, graças a Deus, porque todo mundo sempre ama geometria. Eu não gosto. E olha, eu lembro. Colégio eu amava, na faculdade. Agora peguei o ranço. Querido vovô, não deu certo. Depois de geometria 1, foi oficial. Não, geometria 1 me doeu, mas eu passei.
mas Geometria 2 fez um esculacho com a minha Nossa, mente. pra mim foi ao contrário. Geometria 2 foi feito de uma forma porque eu não aprendi pouca nada, cobrança. Então, eu não aprendi nada, foi esse foi o problema. Geometria 1 eu aprendi alguma coisa. Geometria 2 eu só tirei 9.5. Eu não sei de onde surgiu 9.5 na minha matéria. Ele pá, entendeu? Comigo ao contrário, porque eu odiava geometria no colégio e eu odiei geometria 1 também, mas geometria 2 eu tô adorando. Sim. Santa Andréia. Eu sou também. Mas o que eu ia falar é que assim, eu lembro direitinho quando eu tive poliedros na escola e tinha que gravar aquelas fórmulas de cada volume ou de cada área. E, gente, até hoje. E assim, uma coisa que eu sempre tive foi muita facilidade para aprender letra de música. Ouço uma música uma vez, 2, 3, na terceira eu já tô cantando um pedaço, na quarta talvez eu já saiba a música inteira. Se não antes, se eu vou acompanhando então com letra na hora, eu aprendo muito rápido. E a forma que eu aprendi, assim, tipo, que me ajudou muito pra essa parte de poliedros foi uma paródia de uma música da Lady Gaga que eu vi na internet, que tinham todas as fórmulas de todos os volumes e de todas as áreas de todos os poliedros. E eu, no meio do Enem, puxando lá, área do cone, eu vou ensinar pra você, PR ao quadrado mais PRG. E foi assim que eu fiz a questão do Enem. Eu ia falar isso. Entendeu? Imagina ele numa prova, aqui, cabeça baixa, falando lá, tá ligado? E sabe, Puxando. tipo, e aí, eu sei que assim, mais de uma pessoa quando viu essa paródia, foi uma forma da pessoa que não tem, por exemplo, isso ainda tinha uma facilidade, mas uma pessoa que não tem muita familiaridade com a matemática, tem uma inteligência lógico-matemática, um potencial um pouco mais baixo, mas tem um potencial musical muito alto, pega uma música dessa, sabe? Tipo, como o intuito é ver meio que a fórmula, se a pessoa entende isso, mas se o intuito é só ver a fórmula, é ali que ela vai pegar, sabe? É ali que ela vai realmente internalizar aquilo. Tem isso, tem uma coisa que usam muito na física, né? Além das musiquinhas, eu sei que tem muita massa na matemática, tem aquela 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre Tudo 2. 2, a raiz vai somente no 3 e no 2. Nossa! Tem umas na física que não são musiquinhas, mas são tipo frases, tipo o sorvete. Macete, exatamente. Que macete? Gente, Geometria 2, a gente viu o poliedro. Você lembra a fórmula de Euler? Eu sei de cabeça. Eu lembro, sabe por quê? Porque nós vamos fazer amor a 2. V Justamente. mais F igual a A mais 2. É isso. A cara da Eu tava há 30 segundos depois da pergunta falando, tá, eu lembro que tinha V e tinha 2. O que tinha nesse meio? Eu tava tentando puxar. Você falou, vamos fazer amor a 2? Eu falei, virou a letra do Vando, do nada, do bagulho, tá ligado? Eu não tô sabendo. Gente, mas, nossa, genial. Mas assim, é aquilo, né? Isso serve pro ensino da decoreba. E eu acho isso, inclusive, válido. Porque eu acho válido se o aluno entende a matéria, mas ele precisa dessa fórmula, eu acho válido ele ter os macetes para só lembrar da fórmula. Se ele entendeu, ter as fórmulas. O problema é que, geralmente, a gente só tem as fórmulas e os macetes e as formas de gravar sem entender. A minha crítica sendo decorada é exatamente essa. É que você tem um monte de coisa jogada em todas as matérias. Todas as matérias. Não é só em matemática, não é só em química, não é só em física. Que tem mais fórmulas. Um monte de coisa decorada. O aluno decora aquilo ali. Dê aquele quadro enorme. Decora os pontos-chave. Faz uma prova. No dia seguinte, se perguntar pra ele por que você botou que ribossomo faz a proteína? Ele não sabe. Ele sabe. Ele pegou naquele dia ali, queimou a memória dele e jogou fora, tá ligado? Justamente. Então, mas tem até uma coisa sobre essa questão do decoreba, de novo que eu tava conversando com esse professor meu, que é o seguinte, às vezes decorar não é ruim. Decorar nem sempre é ruim. Porém, às vezes você usa essa decoreba para você entender o fim. E a partir de... Você já sabe qual é o fim que você usa aquilo, você já sabe qual é o objetivo. E aí você pode despender, sabe? Você pode fazer esforço para entender quais são os meios. Então a decoreba não é ruim, ela pode ser um meio de ensinar realmente aquilo. O problema é que você entende os fins e eles cagam pros meios.
Eles não explicam. Como a gente Não é sabe nem que o por fim exemplo, justifica o meio só não existe. Você começa e termina. Exatamente. como a gente Exato. sabe que, por exemplo, existem fórmulas matemáticas que, por mais que o aluno queira entender de onde veio aquilo, não adianta. Não adianta você perguntar. O professor vai passar, assim, 3 semanas com uma demonstração gigante que você não vai entender absolutamente nada, só vai ficar assustado. Então, assim, eu entendo a existência dessas fórmulas que muitas vezes só tem que ser colocadas. Mas agregadas a essas fórmulas, existem outras questões que o aluno pode entender. Não só a fórmula. Mas, não é nem, às vezes, pode falar. Tipo, Edu, mas botar com matemática. Se um aluno entende por que existe Pitágoras, todas as ações trigonométricas básicas, ele entende isso, você consegue explicar pra ele teoria dos quadrados e consegue explicar pra ele Bhaskara, entende? Então, assim, ele não vai ver Bhaskara só que, tipo, uma fórmula que eu aprendi uma vez na minha vida e nunca mais vou usar, entende? Não é só 4 menos A, B, C. Não vai ser isso, tá ligado? Ele vai conseguir ter esses feelings, que mesmo que ele decore esses passos, mas se ele entender isso vai ser importante para o dele, lógico, de tudo começa num ponto, evolui pra cá, depois evolui pra cá, sabe? Só que a gente tem muito isso que o Edu falou. Você começa nesse ponto e nesse ponto. Você decora os 2 pontos e todo o meio, toda a construção que leva junto com o outro, some, você apaga. fala fora. Não é que só você engole, ele nem é dada, entende? É exatamente, você faz trigonométrico. Não, quer dizer engole de tipo sumir mesmo. Então, e não tem esses pontos que vai levando de um caminho pro outro. Exatamente. É como a Helena falou, existem fórmulas que você não pode demonstrar no ensino médio por conta delas usarem coisas de matéria mais avançada, por exemplo. Às vezes tem fórmulas que você demonstra usando cálculo. A gente não vê cálculo no ensino médio. A gente não pode demonstrar essa fórmula para um aluno de ensino médio. Eu queria nem na faculdade. Porém, a demonstração... na faculdade pode, mas não... Eu queria vender na faculdade. Faz o aluno chorar. Na faculdade, cálculo. Mas às vezes, não é nem só questão de, tipo assim... por exemplo, tem aquela fórmula da soma de arcos no seno. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Não precisa entender qual é a demonstração, porque a demonstração é complicada, usa geometria analítica e pipipipopopô. Agora, se ele entende que ele pode usar aquilo, aplicar aquilo numa questão, tipo, ele tem a fórmula gravada, e aí o professor vai lá e age para ele entender que ele pode aplicar aquilo ali nas questões, ele pode usar aquilo ali como ferramenta, é isso aí. Não precisa eu ser acho que aí que acaba, é aí o problema. Porque o aluno decora a fórmula, mas na hora que você joga um problema, que ele tem que ler, ele não consegue identificar o que ele tem que usar ali, o que ele está sendo pedido, como ele pode alcançar. Eu vejo muito isso, assim, um aluno que estava no enunciado que fala, eu não sei. Tipo, e aí a matemática é justamente isso. Essas fórmulas são ferramentas para você aplicar nesses problemas. Para você ter um problema e você, sem saber, sem você denominar esse problema da matéria X, você raciocinar. Com tudo que eu tenho de conhecimento, o que eu posso pegar que poderia talvez me trazer uma resposta para isso, que se relaciona com isso. E aí a maior dificuldade dos alunos, se você não joga dizendo que é dessa matéria específica, ele não sabe o que ele tem que usar ali. Mas o aluno que sabe o que tá fazendo ali, ele decorou a fórmula, ele não decorou o conteúdo. Ele entendeu o conteúdo. Entende a grande diferença? É justamente. Porque ele entende que aquilo é uma ferramenta que pode ajudar ele em problemas daquele tipo. Porque ele conseguiu associar o problema com a fórmula. E isso é o que a gente não tem. Mas esse raciocínio lógico, é o que eu falei lá no início, ele não se aplica somente à matemática. E ele também não vem só da matemática. Ele pode vir de qualquer outra matéria, igual ele não falou, entendeu? Igual ele não falou. Ele pode vir de outra matéria com isso e se aplicar no negócio. Eu acho que falta muito hoje no nosso ensino, aí até o Edu estava pensando, eu e o Edu antes de chegar, né? Que o ensino, a forma como as matérias passadas não são ruins, entende? Só que tem muitas arestas soltas que se você pudesse podá-las, se aperfeiçoaria muito, sabe? Assim, eu acho que desde a base o aluno já entende que existem áreas do conhecimento, mas tudo é conhecimento, tudo é a mesma coisa, tudo é junto e tudo está interligado, seria muito mais tranquilo o trabalho de todos os professores, entende? Porque o aluno que é muito bom em matemática, que ele é o gênio da sala por ser bom em matemática, às vezes ele é muito ruim em filosofia, ele é muito ruim em história, é muito ruim em sociologia. Mas como que ele pode usar aquela facilidade do raciocínio matemático dele para se aplicar aos outros? Exatamente. Como eu mesmo falei, né? Eu não tenho inteligência espacial nenhuma.
mas eu tenho uma boa inteligência lógico-matemática. Então, o que eu peguei? Eu supri essa minha dificuldade espacial com a minha inteligência lógico-matemática. Eu vi uma maneira, dentro da minha inteligência lógico-matemática, de me guiar pelo espaço, de entender como que eu vou fazer os caminhos. Eu não tinha facilidade na inteligência espacial, ainda sou péssima nisso, mas eu peguei dentro do que eu sabia para conseguir aplicar. Porque é isso que é a vida, é você pegar os conhecimentos, entender, tipo, sabe, você pegar o que você é bom e conseguir ver que aquilo não tá dentro daquela caixinha de matemática. A matemática não é a matemática só. Que você pode expandir aquele raciocínio, aquela sua facilidade para ser aplicada em outras formas. Um exemplo pra esse aqui, que é muito negócio, é o seguinte: física e sociologia. Qual a relação direta de física e sociologia? Direta, assim. Uma matéria que tem igual. Não. Não tem? Agora, quer uma coisa que explique mais sociologia do que ação-reação? Entendeu? O aluno que tem comentário físico disso... Gente, o Edu acabou de... O Edu está no meio de uma guerra, aconteceu um bombardeio. Edu, você está bem? Eu faço sociologia, ação-reação, e teve ação que a ogiva nuclear lançada e extravasada dele. A reação foi a cara de susto maravilhosa. Que, por favor, se você tá no Spotify, grave esse minuto que a gente tá gravando, tá aí no áudio. Entre no YouTube e veja a reação do Edu, a minha e da Helena, a reação a dele, que são maravilhosas. Gente, eu não sei o que foi isso, mas foi um barulho muito alto. Eu nem lembro mais o que estava sendo falado. Não, Edu, quem tava aí morreu. Quem tava aí embaixo morreu. Não tem como voltar vivo disso. Não há essa possibilidade. Eu quase morri, o coração tá... Sim! Gente, eu realmente fiquei assustada. Parecia que o prédio tava desmoronando, a casa tava desmoronando. Não sei, tava Não, tipo... a minha cara de pavor foi muito... Gente, o que aconteceu, cara? O que foi isso, Edu? O que foi essa granada aí, mano? Quem tá no Free Fire na real aí do seu lado, irmão? Tudo certo, tudo certo. A casa tá de pé. Graças a Deus, que bom. Fica assim mais vezes. O mal tava falando de ação-reação na sociologia. Se você pegar essa relação de guerras, sabe? Uma ação é gerada, um político faz uma merda enorme, e a reação é, sei lá, a guerra civil, entende? Então, assim, dá pro aluno que tem ações muito bom em física e matemática, colocar um agente como ação, outro agente como reação, e falar, olha, isso leva a isso. E às vezes, quando eu for escrever isso na sociologia, ele pode escrever isso. A ação feita por fulano, no ano tal, se conseguir lembrar o ano, gerou a reação da guerra civil. E, porra, o professor vai ser a resposta completa, sabe? E é o conhecimento físico aplicado na sociologia. É isso, sabe? Eu acho que falta correlacionar as áreas, porque por mais que ação e reação seja uma coisa que não tem nada a ver com sociologia, é conservação de momento linear, etc., mas você pode usar essa metáfora. As coisas não estão desconectadas. Você pode entender o que é dentro de uma área e passar entendimento para outra. Justamente, é justamente isso. A escola, ela precisa dessas conexões. Como eu disse, eu não quis dizer o conceito. Eu quis dizer a lógica, sabe? De uma ação e a reação de igual proporção, entende? Não sei se é igual força, igual proporção. A própria regra de até porque, assim, a gente vê isso dentro da matemática, dentro de qualquer matéria, né? Por que eu falo tanto dessa problemática de você só consegue dar as respostas se você souber do assunto que está tratando? Porque na vida não vai ter lá um assunto que está tratando. Na hora que, por exemplo, a gente está vendo aí o Covid, a gente está vendo aí a vacina, não vai estar lá escrito que para você entender toda essa ideia da vacina, tudo isso que está acontecendo, você tem que ter lá. Então é a resposta que eu pensei da prova de imunologia. Não vai estar escrito isso. Você tem que... Se você realmente entendeu, senta lá assim, com legendinha de qual matéria está relacionada, você já faz as conexões. Não vai estar. Segundo capítulo 2 do livro, onde falamos sobre imunologia, disserte sobre.
Covid-19. Não vai ser isso. A pessoa vida, pode não ser na sua mão. a mais genial em biologia, mas se ela absorveu aquilo de verdade, se ela não absorver, né, mas tipo, aprendeu, né, internalizou aquele conhecimento pra ela, pegou pra ela mesmo, na hora que ela vê alguma coisa da vacina, ela vai pensar, tipo, não, porque realmente o corpo, ele reage, é uma forma de estimular a produção de anticorpo, a gente precisa de um tempo, a vacina não faz efeito no momento que picou meu braço, já estou protegido, existe o chamado janela imunológica, que é o tempo que a vacina leva para o seu corpo já estar preparado para aquilo, porque o corpo cria uma memória, então ele fica mais fácil de combater. Então, assim, se a pessoa realmente aprendeu, ela vai ver isso, e sem estar lá a legendinha da matéria, ela vai entender. Vai entender que, por exemplo, as pessoas que estão falando, então grávida que já está vacinada, a criança já vai nascer vacinada também. E não é assim. Por quê? Porque se você entendeu a matéria, você vai saber que a grávida, ela vai passar os anticorpos de uma maneira como funciona o soro, que a gente toma no hospital. Que naquele momento o anticorpo serve, mas que depois ela está recebendo pronto. A criança não aprendeu a fazer, ela recebeu pronto. Tem tudo isso, né? E isso, às vezes, nem é só na vida. Mas todo mundo tem aquele... A gente conhece, né, aquela fama que tem as provas do IME e do ITA. São as provas os vestibulares militares do Brasil. Então, que se você vê se você vê cálculo 1A, você já sabe fazer aquilo. Justamente. Não, você vê cálculo 1A, você não sabe fazer, você está começando a aprender. Mas por que elas são tão difíceis? Porque o professor meu estava me explicando isso. Eles não pegam um modelo brasileiro em que tudo é divididinho. Eles dentro da matemática, eu tô falando dentro da matemática porque a gente aqui da matemática... É nossa área, mas... matemática sem aula, sabe o nome do podcast? Talvez 3 alunos de centro de matemática, sabe? Talvez a gente saiba um pouquinho mais disso do que de outras matérias, sabe? Você fala. Mas honestamente, não tenho nem mais certeza. Depois do andamento desse AD, já não tenho mais certeza de nada. Mas continue. Tipo, o podcast passado, já. Esse trauma ele já superou conversando. Você não pega uma questão IME-ITA que é sobre, sei lá, polinômio, número complexo, trigonometria. Não. Ela é uma matéria, ela é uma questão que vai pegar 3, 4, 5 matérias, você vai ter que envolver conhecimento de 3, 4, 5 matérias. Hoje eu estava procurando uma questão, porque eu tenho que gravar os vídeos para monitoria, eu precisava de uma questão contextualizada sobre trigonometria. Eu não estava achando nos livros, fui procurar em questão de vestibular, achei uma questão do ITA muito interessante, que usa trigonometria, usa geometria, usa um monte de coisa, sabe? Eu vi questões que vão de números complexos a trigonometria, assim, a geometria, coisas completamente separadas. Aí o aluno que realmente aprendeu e entende a relação disso tudo, faz. Mas o aluno que só vê tudo separadinho. É justamente isso. Então, isso não é nem só dentro da vida, mas às vezes dentro do próprio colégio. A pessoa tem dificuldade porque ela não consegue ver as interconexões entre as coisas. Nem sei se interconexões existem, mas as conexões entre as coisas. Sabe? Você falou, existe. É essa a regra. Você falou, entendeu, existe. É isso aí. Mas, cara, é um bagulho que é muito complicado. É o seguinte. Você, a gente já teve professores doutores. Porque aí você veio da federal e eu vim do técnico, mas é assim, nível doutorado do professor. Então, querendo ou não, você teve uma aprendizado elitista, tá ligado? A gente foi terminar de elite. Sim. Então, talvez eu e você saindo no médio conseguisse se virar um pouquinho numa ITA da vida, sabe? Mas são provas, a maioria das provas são provas elitistas mesmo. A gente não se virava, não. Sendo bem sincero pra você, a gente não se virava. Não, com certeza não, mas assim... Mas assim, talvez eu e você, com o conhecimento que não foi dado, a chance que foi dada, alguém vir na nossa área conseguiria, tá ligado? Mas é muito, muito, muito difícil alguém vir colégio público, normal, entendeu? Sem ser o ensino técnico do negócio ou veio do IFE. Ter essa capacidade, porque o professor que ele teve não teve essa manha de passar ele até tal ponto, sabe? Então assim, é muito... Eu lembro que eu fiz a prova do Serginho, que tá em Podome já, né? Mas é o Serginho. E a gente jogou o Creyson, falou, Creyson, que prova fácil, cara. Nossa, você cobra pra gente 10 vezes mais. Ele falou, Everton, quando dou aula no colégio XXX, não vale a pena falar o nome, mas é em área periférica também, eu consigo passar cartesiano. Cartesiano pra eles é difícil de aprender. A defasagem da medicina é tão grande
que entender que X e Y faz um ponto num lugar do espaço, ele não tem esse conhecimento aglomerado. E aí eu acho que já é uma diferença entre o aluno que pode ter oportunidade, mas ele simplesmente não tem um potencial bom naquela área, e o aluno que nem teve oportunidade, que não sabe nem se ele tem potencial, porque ele não teve nem o básico para poder tentar alcançar qualquer potencial. Cara, e eu falo porque eu vim de colégio particular, foi de bairro, assim, pequenininho, e eu falo pela minha visão. Eu, quando eu colégio particular de bairro, eu falava, talvez eu faça uma faculdade particular. Eu não pensava em fazer faculdade. Quando eu entrei no colégio, e tinha esse foco elitista, esse foco assim, todo mundo ali saía, igual ele falou, ou era pra sair da faculdade pública, ou era pro mercado de trabalho, entende? Então assim, você muda o horizonte da pessoa, e muitas vezes o aluno que é periférico, do público, né, por cima em particular, ele tem a noção, meu pai pode pagar uma faculdade talvez, ele não vai ter nenhum professor, vai ter um professor na vida dele falando, olha, você é capaz, vamos pegar aqui e vamos estudar isso, talvez tal, você vai estar em tal lugar, sabe? Então assim, é uma defasagem, é um abismo de conhecimento muito grande, sabe? É muito grande o que a gente tem no Brasil. E que com esse EAD vai piorar ainda mais, porque foi um ano em que essas escolas não tiveram aula, não teve online, porque não tinha como dar, não teve, mas por lei eles foram obrigados a passar esses alunos, mesmo sem esses alunos terem tido aula. Sem fazer uma atividade, né? Teve um que foi passado sem fazer uma atividade. Nada. Você não teve aula. Não, tinha aula, os professores falavam. Às vezes até, alguma outra escola tinha aula, os professores falavam, não entrava aluno. Eu tô falando nem do particular, tô falando do público, porque do particular a gente ainda teve uma outra assim, que empurrou com a barriga, meio sem fazer nada, passou. Mas teve ali alguma coisa. No público, não teve nada. Teve muita escola que não teve nada. O aluno que não fez uma atividade no ano inteiro, nem pra pegar um brain, sabe? Nem parou pra ler aquilo, saber que existe na mente dele, sabe? Porque não, se ele pegou pra escrever e pegou pra ler a resposta, ele sabe que existe. Algum momento da vida dele ele sabe que aquilo existe. O cara não fez uma atividade. Ele passou um ano inteiro, e esse ano vai passar também, porque mais de metade do ano já foi AD e vai ser meio uma regra de passa com a barriga, sabe? E pensa esse cara que fez isso no primeiro ano do ensino médio. Ele pegou agora o segundo e o terceiro ano do ensino médio sem nada. E ele tá solto no mundo. Ele tá solto pro Enem, tá solto pro mercado de trabalho. Não só isso, mas e a galera que pegou segundo e terceiro ano, né? Fez segundo ano passado, segundo do ensino médio e terceiro agora. Com que base que essa galera vai pra faculdade? Então, é isso que eu tô falando, que ele terminou a vida dele normal no primeiro ensino médio. Ele entrou segundo e terceiro nisso, entendeu? Sim. Eu estava fazendo hoje um trabalho com um colega que ele fez o terceiro ano inteiro de EAD no ano passado. Ele passou agora para UF, em Física. Que ele falou que ele não teve aula, ele não aprendeu absolutamente nada, ele não teve aula no terceiro ano, que ele fez o Enem e ele nem sabia o que ele queria. Porque ele não teve no terceiro ano, não teve nada assim, nenhuma conexão com as coisas. E ele simplesmente falou, eu sou meio de exatas, né? Vou pegar física. Sabe? E aí ele falando que ele tá com umas dificuldades nas matérias porque ele tá sentindo o que ele tá... ele tá sentindo a falta desse terceiro ano de matéria de física, de matemática, que embasar ele completamente para agora. Não, e aí você pensa no seguinte, o aluno vai entrar, porque vai ter a cota, vai ter uma concorrência, mas vai estar a régua mais baixa pra ele passar, digamos assim. Ele vai chegar na faculdade, ele não vai ter base nenhuma, e a defasagem de física, matemática, que já é enorme, imagina o quão maior vai ser. Pois entendeu? Se antigamente era binário, 1, 0, 0, 1, 1, agora vai ser um binário muito mais passado de zero, sabe? Vai ser 1, 0, 0, 0, 1. E aí eu vejo a importância de, por exemplo, matérias como a matemática básica que a gente teve, que por mais que seja, é muito importante, coisa assim, independente de você ter tido um ensino médio ótimo, você precisa ter para você aprender a linguagem, a linguagem de tudo. Mas assim, a gente viu em pré-cálculo, em matemática básica, quem teve um ensino médio estruturado, olhava para aquilo assim, tô vendo isso de novo? Não, mas pior que mesmo quem teve um ensino médio estruturado,
né, que aprendeu bem teoria de conjuntos, aprendeu bem, não ia ter pego lógica, não ia ter pego a parte de escrita, não ia ter pego a parte de construção. Acho que matemática básica, não vou entrar nisso, matemática básica realmente, assim, uma matéria à parte que não importa, você precisa aprender, tipo, mas assim, pré-cálculo mesmo, que eu vejo, a gente vê pré-cálculo é uma que... conjunto, função, é uma que, assim, trigonometria, você revisa muita coisa que estaria no ensino médio. Talvez um outro olhar diferente, mas em geral uma revisão. Sim. Mas o ponto que eu bater, você falou disso. Assim, eu tive um ensino médio estruturado, muito bom, realmente, não tenho do que reclamar disso. Mas eu nunca tinha visto trigonometria na minha vida. Que foi vocês, assim, de círculo trigonométrico, relação de radiano, de pi. Eu não sabia nada daquilo. Nada. Então imagina se eu pego o bacharelado e puf! Isso aplicado toda hora em cálculo, sabe? Porque toda hora tem isso cálculo. Seno, cosseno, não sei o que. O que ia fazer? Ia pegar a derivada e falar lá, ok, vou repetir, vou trocar, sabe? Porque... bacharelado, mas uma engenharia, cara. Engenharia vê cálculo direto. A gente vê pré-cálculo, o que tem aquela primeira semana de cálculo, que é aquela revisão de função. É isso, sabe? Gente, nós fomos, que eu conheço, assim, de pessoas que foram para exatas, por enquanto a matemática eu acho que é o único curso que eu vi que teve, assim, pré-cálculo, antes de ir direto pro cálculo. Porque os que tem pré-cálculo, eu vi muita, de física, por exemplo, é pré-cálculo e cálculo ao mesmo tempo. Pois é. Eu acho que estatística tem pré-cálculo antes de cálculo, matemática tem pré-cálculo antes de cálculo, mas matemática é licenciatura. O bacharelado nem tem pré-cálculo. Eu acho que talvez o física da licenciatura talvez tenha também o não sei, gente, mas talvez tenha. Entendeu? Mas o bacharel não tem. Alguns, sabe? Muitos vão direto. Tem lógica. A aula que a gente tá tendo de cálculo lá são com os calouros de geofísica. Os calouros perdidos. A professora teve que dar, assim, a matéria inteira que a gente viu de pré-cálculo em um período. Quem já foi corrido pra gente em 3 meses, ela teve que dar em 2 semanas para esses alunos não entrarem completamente perdidos. Cara, é o aluno sabendo de se somente esses conectivos matemáticos que a gente usa tão naturalmente. Então, se somente, exatamente, tal que 3 pontinhos vai representar. Exatamente. Pertence, não pertence, só pertence se. Todas as coisas pra gente é tão natural, é tão banal. Eles estavam lendo, falando. Sabe, eles liam e não absorviam. Professora, o que é isso? Eles pararam, perguntaram. E aí a gente que teve matemática básica até ficou tipo, ué, o que é essa setinha? Aí a professora ficou tipo... setinha que vai e volta? Setinha... Não, a pessoa falou setinha que vai e volta, porque é tão natural já ler, se somente você quando vê aquilo, setinha que vai e volta, desenha uma setinha aqui que não tô sabendo, sabe? Então, e isso é um ensino defasado que já tem naturalmente. Com o EAD ficou maior. Maior ainda. Absurdo. É uma opção seguinte. Opção seguinte. Existe solução? Existe solução. É aí que tá. É um trabalho muito grande das universidades. Elas vão ter esse trabalho? Não. É aí que tá. É isso que tá. Eu acho que não é nem só das universidades. Acho que, assim, é uma questão política, porque, assim, precisa de um investimento desde o básico. Só que, assim, o investimento que você fizer lá no Fundamental 1, você só vai ver isso dar resultado quando esse cara já estiver no mercado de trabalho. E nenhum político quer investir num projeto que não dê um resultado imediato para ajudar ele a se reeleger. Então ele não vai investir numa coisa que só dá lá pra frente, sem contar os políticos que se aproveitam da alienação. Então eu ia falar exatamente disso. É que pior que o político que só quer se reeleger é que existe muito dinheiro por trás pra não se ter a faculdade pensando e criando pessoas igual a gente, tá parado 2, 3 horas pensando como vou estar melhor no futuro. Porque nós somos 3, mas nossa sala, assim, temos hoje 15 que estão junto com a gente desde o início. Ok, são 15. No mar, a gente é pouca coisa, mas 15 já começa um aglomeradinho que vai trabalhar em 40 alunos, que vão se formar 20 professores, trabalhar mais esses 40 alunos, e aí a gente vai tendo a PG bonitinha lá, se formando, entende? Mas a gente pega a BNCC, digamos assim, de faculdade nova, e a gente vai ser técnico, entende? Próximos pessoas vão entrar, vai ser técnico.
Ele não vai ter cálculo. Pois é. Ele não vai ter cálculo 2. Ele vai ter A gente como ensinar percebe, o que é ensino médio. a gente percebe também essa questão, de novo, voltando ao que a gente já falou lá atrás, dessa transformação de empresa, né? Que uma coisa que acontecia há muito tempo e que estava se querendo retomar é essa ideia de que qualquer um pode ser professor. E isso aconteceu, por exemplo, eu percebo, aquele professor que eu citei pra vocês, que era aquele que só sentava e deixava a gente largado, era um engenheiro. Ele não era um professor. Eu tive um professor de matemática também que só eu e outra amiga minha que tivemos facilidade, conseguimos ter aula com ele, no 8º ano, que a gente começou a dar equações, gente, uma matéria essencial, que era engenheiro. E aí, ok, eu vou dizer que não vai existir um engenheiro que vai vir com uma facilidade de ensino? Pode ser que exista, veio com um dom, um talento ali, parabéns. Mas a gente sabe que não é simplesmente um talento, que tem que ter uma base estruturada de estudo mesmo para conseguir chegar lá na frente e ensinar. E aí você vê e fala, não, mas esse cara, ele viu na faculdade matemática, física e química. Então eu posso botar ele aqui na minha escola para dar aula de matemática, física e química, no lugar do que eu pagaria 3 professores, um de matemática, um de física e um de química. Só que o que você não entende é que aquele cara não é um professor. Ele vai saber a matéria e literalmente fazer o que a gente chama de educação hoje em dia, né? Jogar no quadro, mandar decorar. Não, ele faz. Não vai aprender? Ele faz, porque assim, o engenheiro, ele não aprende com, por exemplo, até mesmo nas matérias de matemática, olha a forma como a gente aprende álgebra linear para lá na frente a gente ensinar matrizes. O engenheiro vê álgebra linear jogado. A gente aprende de uma forma exatamente. Ele vê aplicado. Assim, ele vê aplicado, digamos assim, ele vê, vou fazer isso para determinante tal. A gente vê cada mini processo de soma, de produto, de provar, não sei o que, entendeu? E não é necessariamente que o dele é ruim, mas é porque ele tem um outro objetivo. O dele é ótimo. Pra ele é tão ótimo quanto o nosso. Porque pra gente aquilo não serve, pra ele o nosso não serve, entende? Até mesmo a geometria 1, que, coitada, a gente reclama, mas ela é uma matéria pra você realmente entender a geometria. Você, assim, pegar a geometria e entender ela a fundo, de realmente entender. E só a matemática e a licenciatura dá isso. Por quê? Porque é algo que vai ser essencial pra você internalizar aquilo de verdade, pra quando você for um professor, ensinar geometria pros seus alunos. Pra vocês terem ideia. Você entender por que o cubo é formado daquela forma. Justamente. Mas se vocês terem ideia, nem o bacharelado vê Geometria 1 e Geometria 2. Eles não têm essas matérias. Não tem. Eles vão pesquisar. Eu falo isso. Eles não têm esse foco. Então, sabe? E a gente entra no seguinte, cara. A gente entra no seguinte. Eu e o Edu tivemos no técnico, eu tive isso muito evidente. O professor, que é professor, ele é formado, licenciado, por mais horrendo que ele seja, ele dá de 100 em 90% dos professores que são técnicos. Que dão aula no ensino técnico. Entende? Pois é. Porque, assim, eu vou falar. Eu tive um professor chamado Wanderson Campos, que é um professor, assim, eu chamo ele de vô, tanto carinho que a gente tem por ele. Ele é maravilhoso, ele é de leite. Ele é professor da usina de leite. Ele não é técnico. Ele é técnico, no caso, ele não é professor. Foi o melhor professor que eu tive na minha vida. E foi o único bom de técnico. Professor, pra ensinar que eu tive. Entende? Eu tive 12 professores de técnico em 3 anos. Então você pega isso, eu pequeno ali, mas eu tive todos os professores licenciados. A minha matéria de base eu tive licenciados. Pega isso, igual a Ana falou. Um professor que vai ensinar em matemática, do 6º ao 3º ensino médio no colégio. Ele é um engenheiro. Ele não tem a menor ideia de didática, não tem a menor ideia de psicologia de educação. Ele tem a menor ideia de normas técnicas de educação. O quão defasado vai ser uma turma formada disso? Pois é. Você pega a BNT de faculdade, fazendo que esse cara fizer 360 horas de licenciatura, ele pode dar aula. Até no colégio público, assim, ele pode assinar como professor. E tá ótimo, foi. Tá ótimo, tá formado. Aí a gente faz 3.600, ele faz 10%, sabe? Ele tá ótimo. Não bate. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, até quando você pensa numa solução, você pega o cenário político, o cenário, enfim, e você vê, tá fechando pro contrário. Sócio-politicamente. Você vê a sociedade fechando pro contrário, você vê a política fechando pro contrário, e você pensa, e agora, o que eu faço? E aí fica a dica de lembrar
que ano que vem a gente vai ter eleições, sempre pesquisem o que cada candidato seu tem de proposta, o que tem de projeto e o que aquilo vai ser bom para você. Mesmo que não seja para você, para os seus futuros filhos ou seus futuros familiares, as pessoas que você conhece que ainda estão, que vão ser os futuros profissionais que vão estruturar toda a sociedade que a gente vive. Então, sempre pesquisem esses projetos, vejam no que vocês estão apoiando. E é aquilo, foi o fato que a gente ouviu esse semestre que eu aderi para a minha vida. Não seja inocente. Você pode ser esquerda, centro, direita, extrema esquerda, extrema direita, marxista ou, sei lá, qualquer outra linha. Anarquista, mas qualquer linha de direita extrema que eu não tenho nem nome agora na cabeça. Mas eu não queria falar esse. Eu pensei em fascismo nazismo, mas eu não queria falá-los. Mas tudo bem. Ok, é um podcast educativo. Não vamos ter problema quanto a isso. Mas será? Você também. Não, assim, mas não seja. Se você for nazista, fascismo, escola não sem seja. partido vai bater na nossa porta. Sim, mas se você pensar em nazismo, fascismo, não seja. Por favor, não seja. Seja ser humano. Por favor, seja ser humano. É uma súplica, é um apelo. Não pense nisso. Mas não seja inocente, entende? Você tem que saber quem você é, qual o seu papel na sociedade. Não adianta você ser periférico e achar que é doutor, que é morador de Zona Sul, que você não é. Então, se você voltar como morador de Zona Sul, você vai se ferrar. Vamos falar a palavra completa, a palavra bonita que vale a expressão, mas você vai se ferrar muito, porque aquele projeto de lei, aquele projeto de governo não é pensado em você. Então você tem que saber onde você tá e o que vai te valer melhor, não pro meu bem pessoal, mas vai te valer melhor pra sua colocação social. Onde você tá e onde você quer que seu filho esteja amanhã. Entende? Porque quando você vota no político hoje, o impacto que a gente tem hoje de sociedade, a gente foi pensar lá em Getúlio Vargas. Tem noção disso? 30. No golpe de 30 a gente estava pensando nesse impacto, a gente estava vendo o impacto de hoje. 90 anos depois. 91 anos depois. Então você tem que pensar que seu bisneto, se aquele seu bisneto viva, você vai votar, você vai pensar nisso. Porque é ou uma se você construção... não quiser ter filho, seu, sei lá, sobrinho bisneto, gente, também... não se você ter filho, assim, a sociedade você deixar para daqui a 100 anos. Entende? Você quer fazer parte... O que você quer deixar de legado daqui a 100 anos? E aí entra o que eu queria falar no negócio da solução. A solução é o trabalhinho de formiguinha individual de cada professor, de cada aluno. De cada pai, de cada filho, de cada irmão, de cada primo. Porque não vai se ver tão cedo. Eu não falo nunca, porque nunca é muito tempo. Mas tão cedo nós vamos ver uma moção sociopolítica que beneficie a educação. Que beneficie o conhecimento, que beneficie qualquer coisa dessa. O ensino de forma geral. Então tem que ter a moção individual de cada um, com o máximo de gente possível. Não é regra de cadeia, né? Pirâmide, perdão. Não é regra de pirâmide. Mas é tentar... Tá com cálculo na cabeça. Já tô chorando já. Ontem a F, eu saí derrotadíssimo, então assim... Eu fiz 11 horas da noite, tirei 4, mas tá bom. Não, tirei 6 aí, chorando. Pô, tá melhor, então, assim, tá melhor do que eu, né? 6 de 10. 6 de 10. 4 de 10. Achei que tinha 4 de 6. Então, né, gente? Esqueceu nossas dores de hoje, de ontem, no caso. Isso mostra o quê? Um ensino que a gente deixa acumular, que a gente tá vendo aí no ED, que dá umas dificuldades, mas que eu, particularmente, eu deixei acumular, só fui aprender na hora do teste. Então, tá meio pegado, mas... Que bom, gente. Olha, eu acho que sim. Eu vi as videoaulas, eu li as resoluções... Depois, não, eu estudei o dia todo pra ver se eu consigo refazer a questão e parecer que tá no resultado já. Mas enfim. Mas voltando. É o trabalhinho de formiguinha, trabalhinho. Não é regra de pirâmide, que você vai ganhar dinheiro com isso. Você tem que informar. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Mas é a tentativa de um professor gerar um aluno que vai gerar um professor que vai gerar um aluno. Ou o irmão gerar um irmão que vai gerar um aluno. Ou o primo gerar um primo que vai gerar um aluno. É tentar fazer esses seres futuros pensantes ou atuais pensantes começarem a gerar essa grande manivela que sempre tá pendendo contra, sabe? Porque ela não tá parada, ela não tá inércia, você tem que só tirar do atrito e fazer a força. Não, ela tá pendendo contra, você tem que neutralizar e começar a girar a favor. E o silêncio impera sobre nós.
Mas eu acho que isso é tipo, a gente bateu em ensino 1h30, 1h40, e eu acho que é isso, eu acho que o ensino tem que ser, não é individualista, mas é individual. Não adianta de nada você pegar e jogar o decoreba e chegar hoje e não fazer a mínima ideia do que é ondas até hoje. Eu curso física, quando eu falo de ondas, eu falo, ondas. Pois é, o mar tá bonito hoje, professor, que legal que o mar tá bonito. É o final de onda, agora a Medina ficando com 4º lugar e ficando Errado não os japoneses. Tem onda ali. Tem, não, mas o final de onda é o puto japonês que não deu nem bronze pro Medina, entendeu? Esse é o de onda hoje. É assim mesmo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a minha nossa, isso é a gente tentar minimamente atrasar a engrenagem para depois começar a lentamente tentar girar a favor. O que vocês acham sobre esse sistema? Uma noção sobre isso? É justamente isso. A educação, ela entra, né, não só a educação, mas a educação em principal entra para girar essa manivela. Né? Mas eu acho que eles vão sim, porque até a sociedade vai se mudar pela educação. A sociedade não se muda sozinha. É uma coisa que você vê, né? É aquela frase, o governo ele não gosta de dar a educação, porque a educação ele derruba os governos. Você vê que toda vez que tem uma revolução, é porque alguém tomou consciência da posição que eles estavam. Então, eles fazem de tudo para alienar a galera. Então, o século das luzes ali, 1700 e pouco, a Revolução Francesa, a Revolução Suíça, a Revolução CCC, foi exatamente isso. Foi uma burguesia, que não tolerou uma burguesia, longe disso, pelo amor de Deus, que tomou consciência e falou, caraca, a gente tem poder. Justamente. A gente só não tá vendo usar ele, entende? Justamente. Então, toda vez que... Pode falar. Deixa eu ver. Não, mas e se tem uma gama que tem poder, é a palavra democracia, que a gente vive hoje no Brasil, graças a Deus, estão tentando derrubar, e muito, mas ainda é. Então é o poder do povo. Nada no Brasil é mais forte que o povo, entende? Que a massa, porque não tem como 500 é mais forte que 200 milhões, entende? Justamente. Everton marxista, vamos lá, é isso. Pega sua foice, seu martelo. Pega sua foice, seu martelo e vamos... Meu Deus, estamos de vermelho. Vamos descobrir a mensagem subliminar que está nesse podcast. A sua parede é vermelha, não tem como fugir disso. Nossos nomes são vermelhos. Olha de história. Tem vermelho aqui, gente, ó. Eu estou de vermelho, pois é. Eu não tenho camisa vermelha, foi mal. Gente, nossa, descobri uma coisa. Seu sangue é vermelho. É falar isso. Você é uma piada. Que triste. Eu falei, gente, uma coisa muito importante. Todos nós temos ligação com o comunismo. Nosso sangue é vermelho. Não tem pra onde fugir. Droga, Helena. Eu pensei. Ai, peguei. Gente, é porque é meu lado coach, entendeu? Então eu já tenho essas sacadas que estão ligadas ao meu lado. Eu sou mindset, né? Eu sou mindset sendo aprimorado, pois é. Inclusive, já falando a coach aqui, já tomando a palavra, pegando isso, né? Eu acho que... Eu acho que que a gente tem, assim, muita coisa. A gente olha e vê uma situação que quando a gente começa a pensar mais e mais e mais, a gente vê tudo muito complicado. É tudo até meio desanimador. Mas a gente tem que pensar que a gente já teve muitos avanços. Muitos avanços. Até mesmo o iluminismo que o Everton está citando. O que era a educação no iluminismo? Uma educação para a burguesia branca, de homens, que ensinava o quê? Matemática e... Não, português. pior. Pré-iluminismo? Pré-iluminismo era só nobre. Então a educação só para nobre e clérigos. Entende? Exatamente. Então, nem assim, isso. Pós-iluminismo ainda conseguiu avançar. Nem o burguês branco tinha esse acesso à educação. Não tinha. Então a gente tem, assim... A gente fez avanços, sabe? A gente tá chegando lá, por mais que é um longo processo. Eu não acho que é um processo que tem fim, porque a mudança sempre vai existir, sempre vai existir aprimoramento. Mas a gente não pode ignorar que existem sim movimentos que tentam conter essa mudança. A gente tem que estar sempre retroceder. Tipo, gente, é porque tenta conter. O que faz essas pessoas reagirem de forma tão grave? Porque eles percebem que está mudando. E isso assusta. Eles tentam se segurar ao máximo do que dá. Mas nenhuma mudança... isso
vai passar, sabe? A mudança passa por cima disso. Eles podem resistir, mas a mudança chega. Então eu acho que a gente tem que ter noção de que isso vai chegar, noção do nosso papel dentro disso, como dentro de uma democracia, como a gente falou, a gente é responsável pelo nosso voto, a gente é responsável pelas nossas palavras, pelas nossas manifestações, a gente é responsável por tudo isso e responsável também pelas nossas ações como profissionais e pessoas. Nós somos pessoas que podem ter influência, mesmo que pareça que é uma influência mínima. Naquela influência mínima, você está fazendo alguma coisa. Então, que a gente possa formar professores que compreendam a sua influência e queiram agir em prol de que cada vez mais pessoas recebam essa influência, recebam uma educação verdadeira. Puxando um gancho sobre essa questão da influência, né? Só mais uma vez trazendo uma fala de um ex-professor meu, é que pessoas dificilmente seguem palavras, pessoas seguem exemplos. Nós precisamos de exemplos. E esses exemplos vão estar tanto em casa quanto em sala de aula. Então a nossa geração de professores, né? Quem estiver ouvindo isso, que está se formando numa licenciatura ou que pensa em fazer uma licenciatura, pense que você vai ser o exemplo para alguém, por mais que às vezes você não esteja nem aí para o aluno, alguém vai olhar para você e vai pensar, caramba, que pessoa incrível, eu quero ser igual a ela. E às vezes isso é involuntário. Ou você vai ser um péssimo exemplo e a pessoa vai falar, eu nunca quero ser como ele. Exatamente. Também tem esse ponto. Então, assim, você tem que saber onde é que você tá, qual lugar você vai ocupar. Exatamente. Então a gente precisa ter essa consciência, sabe? A gente não pode deixar de pensar nisso. Sim, com certeza. E, cara, o lugar que a gente vai ocupar como professores é um lugar nobre. É um lugar muito bonito, sabe? Com certeza. Então, assim, igual a Ana falou, a mudança vai acontecer? Vai! Sim, ela vai. Mas querendo ou não, ela tem que ter um começo. Ela tem que ter não um começo, assim, teve um começo já, há muito tempo. Ela tem que ter um combustível. Ela tem que ter um combustível. Nós temos que ter continuidade pra ela. Porque ficar de bracinho cruzado quando ela vai acontecer, vai. Mas a gente não vai ver. É pra não desanimar, não perder completamente as esperanças, mas ter noção que você tem um papel pra essa mudança acontecer também. Exatamente. Que ficar de bracinho cruzado não fez os impérios caírem e nem faz o povo ficar uma perto da burguesia, entende? Não acontece nenhum nem o outro. Então a gente tem mais algum ponto que a gente quer bater, que a gente quer chorar, que a gente quer odiar alguém ainda. Não, estamos livres de ódio, livres de culpa. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que a mensagem final é essa. É assim, independente da posição que você está hoje, se você é aluno, se você é professor, se você é, não sei qual está sendo o alcance do podcast definitivamente, né? Mas se já está na faculdade ou não, você tem um papel, você tem uma influência. E eu espero que, de alguma forma, a gente tenha mostrado para você isso e que você... Nem todo mundo é professor, mas todos podem ensinar. Não a matéria, não o conteúdo, mas você pode ter influência na sua casa, no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, na sua tia, no seu trabalho. Amigo, no seu trabalho, sim, com certeza. De, às vezes, mostrar pra aquela pessoa falando, cara, tá vendo a situação aqui social? Não é nem só política, é situação social. Tá vendo a sua fala aqui? Olha que fala machista, tá ligado? Olha que fala complicada, olha que fala pegada. Eu sei que ela é histórica, você tá só vindo, mas tem um machismo atrás dela que é muito feio, sabe? Ela é muito pegado. Ou até indo pra coisas menos que é machismo. polêmicas. Nossa, o Everton já fez assim o Gans. Vai ver a questão das pai, mulheres e o machismo na matemática. Exatamente, que é o nosso próximo podcast, aqui no final. Então é isso, tenha noção da sua influência, que você pode ensinar, exija ser ensinado, se você não é hoje ensinado, exija ser ensinado. Se o professorzinho seu fica só ao seu lado de bracinho cruzado, a educação fala, é um direito universal. Você merece ter educação. Está nos direitos humanos. Não é algo a dizer, está lá na Constituição de Direitos Humanos, está lá. Todo tem direito à educação. Igual o direito de vir na Constituição brasileira, direitos humanos têm direito à educação. Então você é um direito universal que você tem. Você tem direito a isso. Então exija o seu direito. Exatamente. Porque você merece isso como qualquer um.
E você, educador, que já tá ouvindo a gente, ou a gente vai ser educador, se você não está cumprindo, você está descumprindo uma lei da ONU. Olha que legal. Se você não está educando, você está descumprindo uma lei da ONU. Olha que pouca responsabilidade você está tendo sobre a sua vida, sabe? Como é que você pode ser pouco processado por isso? Então, assim, tenha noção do seu papel, dos seus direitos, dos seus deveres, da sua influência, e que tá ruim? Tá. Já teve muito pior. Mas já teve muito pior. E eu tenho fé e certeza que tá muito pior do que vai ser amanhã. É isso aí. Amém. Amém. Então é isso, galera. Eu acho que temos por aqui. Esse foi o Matemática Sem Aula de hoje. Espero que tenham gostado de ler, ouvir, ver. Não sei como é que chegou telegrafado. Se estiver no futuro, se for um alienígena vendo a gente. Sim, os humanos são estranhos demais. Admitimos eu acho isso. que o Everton já pensa longe, né? Que nosso canal Pensa longe. Os alienígenas já vão ver a Pois gente. é. Eu gosto dessa Helena, A pessoa com esperança. Helena, você acha que o João, que fazia um vaso de barro lá no Egito, fazendo um animalzinho, desenhando pro faraó, pensava que hoje ia ser um material de estudo super sério de várias civilizações? Não pensava. Ele tá comparando a gente com o João. Eu estou muito orgulhosa. Exatamente, vai que a gente é o João, entendeu? Nossa, é maravilhoso o nome João no Egito, tá ligado? Esse é um nome maravilhoso. Ai, gente. Ai, velho, mas enfim, vai que tinha, não sei, não tava lá. Às vezes tinha o João lá perdido. Pois é. Tinha o João lá perdido. Mas enfim, gente, eu acho que é isso pra que eu me despeço. Muito obrigado pela audiência. Siga aí no YouTube, no Spotify, no Anchor. Logo vai ter mais um. Se você não ouviu o primeiro, ouça, que eu acho que tá muito bom. Espero que você ache muito bom. E no mais é isso. Tchau, tchau. E nossas palavras. No podcast, não de vida, pelo amor de Deus. Acho que eu já dei a mensagem geral. É sempre muito bom estar gravando com vocês. Então, eu espero que vocês gostem, porque eu acho que a gente gostou muito de gravar isso aqui. Sim. A gente gostou demais, gente. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.